Fala galera da sociedade, aqui é o João Vitor, eu tô aqui hoje com o Quinha e com um convidado muito especial que já esteve aqui no canal, que é o professor Douglas Almeida, né, o cara que estuda a história história e cultura do Japão. Ele já participou no vídeo lá quando a gente conversou sobre o Ghost of Tsushima e no vídeo de hoje eu chamei para ele poder falar sobre yokai e o sobrenatural japonês, né, que é um tema que está muito presente nos animes, nos games e às vezes as pessoas estão vendo ali e nem percebem. Eu, como já estudei, ainda que tenha um conhecimento superficial, isso mudou a minha forma de ver os animes. Então pedi, o professor gentilmente cedeu seu tempo e seu conhecimento, que não tem preço, para ajudar a galera aqui do canal. Fala aí, professor, beleza? Tudo. Agora tô É... mutado, né? Bom, prazer em estar aqui de novo, presente, né, nesse evento. Agradeço. O João foi aluno meu lá no Instituto, o Lucas já participou, como a gente estava conversando antes, em algumas palestras que a gente já realizou no Instituto Cultural Brasil-Japão e também em atividade na UERJ. Né? Eu acho que foi até um evento chamado Dobradinha Samurai, né, que teve lá na UERJ. Então, é muito bom estar aqui de volta, espero poder contribuir aí com vocês. Valeu, com certeza. E, pessoal, eu vou colocar os links aí, quem quiser contato com o professor, ele tá ainda dando aulas, né, fazendo cursos aí, mini cursos de vários temas relacionados a história do Japão, então vou deixar tudo aqui na descrição, quem quiser falar com ele, pode até falar comigo lá no Discord, ou então ir diretamente aí através dos links. E aí, Kim, tá preparado? Claro, sempre preparado. E eu também lembro que uma vez a gente viu uma palestra, acho que foi na UERJ também, lembra que era uma mulher, ela falava alguma coisa também do tipo sobre sobrenatural e yokai também, não era? Lá na UERJ, a gente foi de tarde uma vez. Ah, não tô lembrado não. Que foi até ela que falou que a história lá no Japão, quando vai contar uma história, começa tipo Miterashai. Ah, não, A gente essa era, lembrou dele. era professora de japonês lá no CBJ, contando histórias japonesas lá antigas. Aí tem gente até lembrou do Emishibai, né? Aquele anime também que o cara começava as histórias assim. Eu lembrei dessa aqui agora. Mas vamos lá. Então, professor, antes da gente ir pro tema de fato, ontem foi o dia do professor e você já lá no grupo, né, quando a gente foi te parabenizar, você comentou lá, não caiam naquele golpe de que no Japão até o imperador se curva ao professor. Então começa esclarecendo essa história aí, depois a gente vai pro sobrenatural. Todo dia dos professores você tem aquela imagem, geralmente é uma imagem de um professor, né, ou alguém de terno fazendo a reverência japonesa, embaixo, até no Japão o imperador tem que se curvar diante do professor, né? E isso é um pouco de lorota, tem um fundo de verdade e um pouco de lorota, né? O fundo de verdade é que, efetivamente, uma das coisas que é feita desde as origens é que o imperador deve se curvar a um professor e um professor não deve necessariamente, obrigatoriamente, se curvar ao imperador. Né? Isso não é lá nas origens, mas isso funcionava no período antigo, feudal, e mesmo assim nem sempre. Né? Às vezes o imperador era arrogante e queria que, de qualquer forma, o professor se curvasse. Mas isso não importa. O que importa é que, no final das contas, o motivo era apenas para que o imperador tivesse ali o entendimento de que, no final das contas, ele devia um respeito ao conhecimento em relação ao professor. Né? Então começa por aí. Agora, hoje em dia, não é mais assim, não é assim que funciona. O professor ele vai fazer reverência ao imperador como qualquer pessoa faria. Você, inclusive, não só como qualquer pessoa faria, como ele também faria uma reverência a qualquer pessoa, assim como ele já faz para o imperador, porque isso é uma coisa de etiqueta, é uma educação. Você aprende, né? Isso que eu falo, até no feudal pode até ter essa regra e tal, mas isso não impedia do professor também fazer uma reverência de cumprimento, como uma ideia de cumprimento. Essa não obrigatoriedade que existia era mais uma coisa do imperador não ficar achando que ele poderia mandar num professor, sabendo a relação, entendendo que precisava ter um certo nível de respeito em relação ao professor e o que ele iria passar. Mas isso é diferente. Agora, nos tempos contemporâneos, né, o imperador vai fazer reverência, o professor vai fazer reverência, isso não vai existir, vai ter ambos, até porque a maioria dos imperadores, de certa forma, também tem formações na área de licenciatura. Né? Por exemplo, o atual imperador, Naruhito, ele é formado em História. Né? Ele tem graduação em História/Letras, para isso é tudo uma coisa só no começo, e depois a especialidade dele foi para o caminho da área de História. E ele deu aulas. Então, assim, deu aulas até na Inglaterra. Então, era professor.
não trabalha como isso, não é o foco dele, até porque ele não precisa trabalhar porque ele é o imperador. Né? Mas se você tiver o anterior, o Akihito, que ainda está vivo também, que é o pai dele, o Akihito ele é formado em ciências, né? Ciências biológicas, e tem uns tratados biológicos famosos, chegou a dar palestra sobre isso. Então, mesmo que ele não atue como professor hoje, ele não deixa de dar aula e de ensinar. Então, assim, também imperadores filósofos que existiram. Então, assim, a coisa é meio tênue, essa questão, né? Então, esse famoso... o professor no Japão não precisa se referenciar ao imperador, etc. Isso é besteira. Assim como quando chega no Dia das Mulheres, por exemplo, vem aquela imagem que tem uma mulher de armadura samurai, normalmente, né? E aquela imagem, fala, ainda inclusive dão nomes, né? Falam ou que aquela é a Tomoe Gozen, que é impossível, porque não tem como ter uma foto da Tomoe Gozen, porque a Tomoe Gozen existiu no século XII, se é que ela existiu. Né? E aquela foto, ela é do século XVIII e XIX, se eu não me engano é do XIX. E às vezes falam que é a Nakano Takeko, que realmente existiu, né? Que é uma mulher que combateu durante o período dos combates entre o shogunato, o final Tokugawa e o Meiji. Mas a Nakano Takeko não deixou muita coisa, além de uma estátua, que não se tem certeza se é dela, ou se tem realmente o formato dela, ou se é com uma mulher lutando aleatória, e deixou uma imagem de uma foto preta e branca, que é a única coisa que a gente tem de rastro da existência dela, de como que era o rosto e tudo mais. Inclusive, esse rosto influencia uma das várias figuras que estão dentro do álbum, que é composto dessa moça de armadura que aparece quando divulgando o Dia das Mulheres, né? Que, na verdade, em si não são mulheres. Né? Aquela mulher usando a armadura é um homem. Que a gente chama de Onagataki, que, na verdade, são atores Shato Kabuki que tiraram fotos, tanto como samurais como geishas, né? Usando maquiagem, que são atores... Os Onagataki muitas vezes são muito andrógenos, a nível de poder enganar facilmente, né? E a maquiagem ajuda. Né, e fazendo aquela armadura. Você vê que o maior exemplo de que aquela armadura não é a Takeko ou não é a Tomoe Gozen é que o símbolo que está no centro da barriga, né, que é o símbolo onde está do clã, é referente aos Reiki, que é de um período das guerras de Genpei, lá de 1180 a 1185. Esse tipo de coisa é tipo quando colocam assim, aprenda a amar seus inimigos, Dalai Lama. Né? Não é na internet. É tipo isso, os caras não sabem nem de onde que vem. Já vi gente afirmando que aquela imagem é porque é. Aí tem uma outra que bota, que é uma mulher mais alongada, e fala, não, gente, também é homem. Também é um negócio do álbum. Assim, pior que tiveram mulheres guerreiras e tudo mais, dá para poder trabalhar com isso, mas não é aquilo ali que eles estão mostrando, né? Então chega a ser curioso. Aí quando vai, geralmente as mulheres e dia do professor que caem esses enganos. Né, então, basicamente é um pop, né, tentando mostrar, olha, tinha mulher combatente no Japão, e tinha, de fato, não tem nada a ver com as fotos que o pessoal compartilha. E o imperador fazia reverência, sim, o imperador fazia isso no passado, né, a origem do Japão. Hoje em dia você não vai deixar de fazer reverência ao imperador por uma questão de educação. Boa, então, bom, desmistificamos esse assunto, né, e, bom, a questão do yokai, do sobrenatural, gera muitos conflitos também, né, porque até você vai ver um anime ou um filme, ou até ler um livro, e muitas vezes é traduzido yokai como demônio, né, como monstro, como fantasma, algo desse tipo, e as pessoas ficam sem saber o que quer dizer na realidade, e além disso, quando você coloca a palavra demônio, traz um conceito aqui na cabeça, principalmente do brasileiro, né, ou do ocidental, uma coisa ruim, uma coisa terrível, né, bem uma carga negativa. Então, para a gente começar a contextualizar, né, professor, um pouco o shintoísmo, então, o que é o Shinto, para depois a gente partir para o yokai. O yokai, ele origina do shintoísmo, né? Que é uma religião que se mistura com elementos folclóricos japoneses. Shinto significa caminho dos kami, que seriam entidades veneráveis. E, geralmente, o kami é traduzido como deuses, né? Divindade. E não é correto, porque nem todo kami é divindade. Tem uns que são, tipo Amaterasu, Zanou, Izanagi, Izanami, né? Esses são, mas você tem kamis, inclusive yokais, que se tornam kamis e que não necessariamente são divindades, né? Então a gente até usa termos assim, por exemplo, deificação, porque existe um processo chamado deificação do shintoísmo, que é você tornar uma divindade alguém. Só que é aquela coisa, tipo, quando você fala, o cara é o herói do japonês, lutou na Segunda Guerra Mundial, na Primeira, ou até na Guerra
de Goshin, que foi quando estabeleceu a Restauração Imperial Meiji, em 1868. Eles tiveram um santuário, que é o Yasukuni, né, o santuário de Yasukuni, que é onde tem diversos nomes de heróis de guerra que se tornaram que a gente chamaria de... Então, o Yasukuni, que é esse santuário, que é extremamente polêmico, porque dentre os heróis de guerra que foram estabelecidos dentro do Yasukuni, você tem, por exemplo, criminosos de guerra julgados no Tribunal de Tóquio, e eles foram deificados. Só que, independente de serem os criminosos ou não de guerra, eles, no processo de deificação, que a gente chama em japonês de hitogami, você torna, né, deifica humanos quando morre. Isso é comum na cultura japonesa, tipo no shintoísmo em geral. Porque se você tem sua família, morreu seu avô, sua mãe, qualquer um, ele, em teoria, vai se tornar um dos espíritos guardiões da casa. Né? É uma forma de pensar sobre a ancestralidade muito parecido com que na China você tem, por exemplo, no filme da Mulan, isso é representado, né? Que tem lá aquele santuáriozinho com a porção de espíritos que guardam a casa da Mulan. Então, isso também tem no japonês, só que não tem necessariamente aquele coretinho bonito lá de fora. Pode ser um santuário, né, de madeira dentro de casa. Existe um dia de finados dele, né, que fazem um bondori, que é um ritual comum de finados para eles, que tem espaço na mesa e tudo mais para os outros espíritos ancestrais poderem comer juntos, né? Eles meio que comungam junto com os espíritos antigos. E então, qualquer um da sua família se torna um hitogami. E você não pode considerar que seu avô, sei lá, é uma pessoa comum, né? Como o japonês, obviamente, não a gente que é brasileiro ou ocidental, mas o japonês tem lá um avô que morreu, ele não vai achar que o avô dele está no mesmo patamar do que a Materaço, por exemplo. Inclusive, entre os próprios divindades, existem hierarquias. A Materaço, Zanoo, Tsukuyomi, não estão no mesmo nível, por exemplo, de Zanagi e Zanami, que literalmente criaram as terras japonesas. Né? E que não estão também no mesmo nível que o Imperador Celestial, que é uma das últimas entidades em nível de poder, né, dentro da hierarquia deles. Então, o shintoísmo, ele é esse caminho dos kami, na ideia de que você trabalha com esses espíritos, né, ou entidades. Eu não gosto do termo espírito, porque também nem todos eles são espíritos, né, mas essas entidades veneráveis, e através do processo de veneração a elas, você constrói a sociedade, porque o shintoísmo ele tem uma coisa diferente do católico e do budista. Né? O católico ele sempre está em busca de se livrar da maldade e buscar a bondade. Né? E essa bondade ela vai ter definição. Nem o católico, cristão, né? Trabalha com essa ideia da bondade e a maldade. Então, afastar-se da maldade e aproximar-se da bondade. E aí, cada caminho do cristianismo vai ter uma definição diferente. Né? O católico, em geral, é a noção de compaixão. Né? Alguns sectos que você tem dentro da igreja evangélica vão pensar que vai ser a aceitação de Cristo, não necessariamente precisa de misericórdia ou compaixão. O kardecismo, porque apesar de tudo ele tem um evangelho segundo o espiritismo e acredita em Jesus, então Jesus Cristo logo não deixa de ser cristão também. Você tem dentro do kardecismo uma crença muito mais voltada à noção da caridade. Né? A compaixão de certa forma está inclusa ali, mas ela vai pelo caminho da caridade essencialmente. Né? O católico, o apostólico romano, é muito mais a noção do perdão, a paixão relacionada ao perdão. Então vai muito mais esse caminho, e geralmente esse é o caminho que eles chamam de bondade. Né? O budismo, por exemplo, ele não segue o que é bom ou o que é mal. Né? Para o católico, é claro que você deve dar abrigo aos que não têm, você deve dar comida àqueles que passam fome. Né? Tem essa relação no católico, no budismo não necessariamente. Né? O budismo, ele, dependendo da vertente, uns deles vão falar, não, sim, dá de comer porque vai livrá-lo do sofrimento, e o sofrimento é ruim. Aí o outro vai falar, não dê, porque isso faz parte do karma dele, você está evitando que ele pague o karma dele. Tem sectos que vão variar, tipo, tem secto que fala, não faça sexo, não coma, não beba nada que seja de álcool, nem nada do tipo, e se mantenha fixo apenas na contemplação para buscar iluminação. E aí tem secto que chega, como o caso da filosofia budista do Kyo, né, que é o mundo flutuante. Não, coma, beba e etc. Não dependa disso para ser feliz, mas se você tiver essa oportunidade, aproveite, porque karma positivo também deve ser gasto. Né? Então eles basicamente trabalham com a ideia de virtude, que é o caminho do ensinamento de Buda, que é o Dharma, né, com o afastamento dos vícios.
né? Porque os vícios eles são produtos da ignorância, já que a base para eles é o ensinamento de Buda, né? Então o outro lado é a ignorância. Logo, o budismo ele trabalha com a dualidade entre seguir os ensinamentos de Buda e se afastar da ignorância, né? Entender sobre o Dharma, sobre o Karma, sobre esse funcionamento e se afastar dessa ignorância que gera os vícios, né? E a prisão à materialidade. O ensinamento em si é um dos caminhos para você entender a base da efemeridade, como que as coisas elas deixam de ser, né? Como elas não são desde sempre, porque são tudo ilusão. Enfim, é muito complexo falar de budismo, mas isso é uma breve, né? E o shintoísmo ele segue outra dualidade. O shintoísmo ele trabalha com a ideia de que o shintoísmo essencialmente é uma religião étnica. Por mais que você possa ter pessoas que se chamam shintoístas, não sendo japonesas, né, de descendência nem de descendência japonesa, beleza, talvez possa em algum nível, mas assim, até onde eu sei, é muito complicado isso, porque uma das bases do shintoísmo é compreender que o imperador é descendente da própria deusa da ordem do Sol e Amaterasu, e todos os outros governantes que existem pelo mundo são inferiores já porque ele é divino, mesmo que ele tenha declarado que não tenha a sua divindade, né, que ele tenha negado sua divindade, o Hirohito, né, no final da Segunda Guerra Mundial, ainda há um pensamento em relação a isso, tanto que a dieta nacional até hoje tem gente mais conservador que ainda venera a imagem do imperador, e ainda luta pela ideia do imperador, quando falecer, ter um santuário para ele. Né, como inclusive, quando o Hirohito fez a declaração lá da rendição, né, na Segunda Guerra, muitas pessoas não acreditaram, acharam que era um charlatão, né, uma mentira no rádio, algo assim, né? Não, e teve uma quantidade enorme de suicídios pelo mundo, porque mexeu com a crença dos japoneses, e homicídios étnicos, que eram entre japoneses, né, eles se matavam, porque uns falavam, não, porque nunca ninguém tinha ouvido a voz do Hirohito. Então tinha gente que matava e falava, não, essa não é a voz do imperador, você está ouvindo a voz de outra pessoa achando que é o imperador, então você deve obviamente morrer, porque no Japão nunca teria se rendido. Aí o outro matava porque falava que, na verdade, aquela era a voz do imperador e o outro tinha que morrer porque não reconhecia a voz do próprio imperador. Assim, é uma loucura, até porque o japonês, na época, estava movido pela ultranacionalidade, né? O ultranacionalismo, que é muito maior do que só o nacionalismo, né? É o que leva para o caminho fascista, né? Então, nesse processo, o que inclusive é reforçado pelo shintoísmo por si só, justamente porque elevava a noção de divindade japonesa, né, ele era muito complexo para a sociedade para ser compreendida, e ela foi rompida de uma maneira muito abrupta, né, e isso levou a esse caos todo. Também a vitória dos Estados Unidos, com uma facilidade um pouco maior do que eles poderiam ter se isso não tivesse acontecido, né. Isso pelo menos até onde se sabe, porque não se sabe todas as estratégias possíveis que poderiam ser tomadas, mas foi a tomada na época, isso que a gente tem história. Mas independente, o shintoísmo ele define isso, que dessa origem, né, não só do imperador, mas que dos próprios deuses, né, você vê, o que funda o shintoísmo, por mais que o shintoísmo seja originário de práticas, ele é fundado, vamos dizer oficialmente, né, a partir de um documento do século VIII, chamado Kojiki, ou Nihonshoki. O Kojiki é mais para os japoneses, o Nihonshoki é para os impérios estrangeiros, China, Coreia, né, e tudo mais. O Kojiki ele tinha como finalidade relatar sobre as divindades, né? Relatar sobre a origem do mundo, como é que o imperador chegou. Na verdade, ele é um discurso de legitimação imperial, baseado em contos, escritos e lendas que já existiam muito antes no Japão, desde as origens do Japão mesmo, né? Sei lá, do século IV, coisa do tipo. Esse livro a gente tem ele aqui, né? O Kojiki. Eu não sabia que você tinha, não. Eu tenho. Fica a indicação Poxa, aí do Donald Filho. Uhum. Não ganho nenhuma comissão por ele, não sei nem onde Donald Filho. mas de qualquer forma, esse livro ele é muito bom, né? Não só tem esse dessa capa, tem Kojiki traduzido por Will Tyler, pelo próprio o outro Donald, né? Donald Nee, né? Que faleceu recentemente, que é um dos maiores tradutores de literatura japonesa. E tem uma versão em português que você encontra no grupo do Facebook, o grupo de estudos japoneses da UF, o Guejá, que tem uma versão do professor Mieto aqui do Brasil, que ele traduziu diretamente para o português. Nunca foi publicado, a não ser dentro da própria universidade. Por isso que a gente tem acesso e a gente pode divulgar, porque é um trabalho acadêmico. É uma tradução muito boa. Diz por aí, que eu já ouvi pela boca pequena, que tem Kojiki sendo feito por alguém aí, né? Um novo para ser publicado. Mas eu não faço ideia de quando, quem está fazendo.
Sekidumeta é muito bom. Mas, assim, esse livro, né, o Kojiki, ele traz essa fundação desses elementos e constrói uma ideia logo no início, quando fala que Izanagi e Izanami desceram dos céus, foram criados no Japão, e na primeira tentativa eles erraram. Só que nisso eles criaram deuses, né, kamis, né, corrompidos, estranhos, tanto que a tradução em inglês e português que normalmente o pessoal coloca era que eram parecidos com sanguessugas. Eram os bichos corrompidos, esquisitos. Era mais... Não é que eles parecessem com sanguessugas. A ideia é que desse a entender que eram bichos medonhos e amorfos, né? E com isso eles foram horrorizados e mandaram e deixaram aquela terra, né, com essas criaturas para longe. Eles mandam até de barco para longe essas criaturas. Aí voltam pelo pilar que liga a terra aos céus, perguntam ao imperador se ele já deu de errado. Ele explica que eles voltam e fazem tudo certinho. Só que o que eles fizeram de errado é o mundo inteiro e o que fizeram de certo é o arquipélago japonês. E aí, quando fazem o arquipélago japonês, eles fazem divindades perfeitas a partir da sua origem. E esses deuses que nascem são perfeitos, que seriam os deuses ainda do Japão. Eu chamo eles de deuses, mesmo sendo kamis, porque nesse caso ainda são deuses. Seria tipo de uma segunda categoria, né, que são diretos, Izanami e Izanagi seriam primeira categoria, e os segundo deuses seriam uma segunda categoria, né. Aí acontece uma porção de coisa ali, Izanami morre, porque as divindades também morriam na história, e aí no final das contas Izanagi vai lá para dentro do submundo, né, digamos, inferno, o submundo, é uma caverna escura, cheia de impureza, etc., caçar o corpo de Izanami para resgatá-la, dá ruim, eles brigam lá dentro, e aí no final, quando ele sai, ele vai tomar um banho no rio e nascem várias divindades, porque os deuses japoneses eram isso, que encostam em coisas, as coisas criam vida. E aí ele vai tomar um banho na água e sai dos olhos e da boca 3 divindades, né? Izanagi vai dar origem a Amaterasu, Susanoo e Tsukuyomi. Amaterasu, que vai ser o próprio Sol, que é uma divindade feminina, né? E que ela é representada como um ser relacionado às leis, à ordem. Tsukuyomi, que vai se tornar a própria Lua, né? Que é uma divindade relacionada às colheitas, fertilidade, casamento e etc. E Susanoo, que é uma divindade que ela origina de uma mistura com a própria impureza. Ele não se torna impuro, mas ele é dado a fazer coisas impuras, então ele se torna uma divindade do caos. E ele vai reinar os mares, e mesmo assim ele vai arrebentar tanto com os mares, que vai criar tantas tempestades, tanta coisa, que no final o Izanagi vai mandar ele embora, né? E aí vai ter as confusões que o Susanoo faz lá, principalmente com a Amaterasu. E, independente, muito em resumo, o povo seria meio que originário de Susanoo, no final das contas, né, o povo japonês comum, e a Amaterasu seria a origem do imperador, que o objetivo, no final, quando o Susanoo espalhou seu sangue pelo mundo, fez com que nascessem pessoas dadas ao caos, à impureza, e aí causando guerras, etc. E aí ela envia seus descendentes, né? Primeiro o Ninigi, o nome Koto, e depois o Jimmu, o nome Koto, sendo o Jimmu o primeiro imperador japonês, de acordo com a cronologia oficial do Japão, mesmo que ele seja mitológico, né? Seja um imperador mítico. E ambos tinham como objetivo unificar as terras e acabar com o caos e as guerras que estavam dentro do Japão. E com isso o imperador se legitimaria como sangue da ordem que ordena o sangue do caos. Ou seja, é uma religião extremamente étnica, ela é voltada para dentro do Japão, para efetivamente quem nasceu descendente de Amaterasu. A não ser que você tenha um brasileiro que queira se dizer shintoísta, ou ele assumir que de fato ele é feito de sangue corrompido, ou que ele é descendente de Susanoo, ou quem sabe Amaterasu, coisa do tipo, beleza. Porque assim, no período Meiji chegou a ter umas variantes do shintoísmo que tinha gente que parou de venerar Amaterasu para venerar Susanoo. Falava que Susanoo tinha que ser venerado porque eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas são os que a gente chama de movimento das novas religiões japonesas, né? Mas esse que foi criado, por exemplo, ele desvirtuava completamente, tanto que o pessoal dessa religião chegou a ser perseguida dentro do Japão, que era considerado uma mácula imagem do imperador, né? Mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe porque isso aí dá pano para manga, esse negócio de religião japonesa. Mas no final das contas, o que eu quero chegar ao ponto é que a dualidade shintoísta ela não é de bem e mal, e nem do noção budista de virtude versus vícios, né, ou de ensinamento versus ignorância, mas sim de
Pureza e impureza, porque em teoria todos os japoneses, imperador, não são puros originalmente. Só que os japoneses comuns são dados a fazer coisas impuras. Então o shintoísmo ele é focado em purificar sempre. Não é à toa que o shintoísmo tem uma relação muito forte com limpeza. Limpar o lugar onde você entra, quando você vai dar aula, você vai para o dojo, se uma criança está na escola, você vai embora do local que você está, você limpa. Porque você não pode deixar impureza. Quando você entra, você não pode entrar com um sapato que vem da rua, você não pode botar impureza para dentro de casa. Você não pode fazer essas questões assim de sujeira, porque elas trazem a impureza. Então a busca é se manter puro. Naturalmente o ser é puro, de acordo com o shintoísmo. O ser japonês, essencialmente. Ele é puro. E o que vem de fora é a impureza que macula. Então ele está sempre fazendo coisas para evitar essa mácula. E é isso que vem o shintoísmo, essa é a origem. Tanto que as criaturas que surgem existem criaturas que surgem dessa impureza. Não são yokais, normalmente. Yokais até se alimentam, às vezes, de impureza. Mas o que surge da impureza é uma outra criatura chamada Akuma. Que Aku é um dos termos para a criatura em si que vive no submundo, que é o rei do submundo, que é o Kami do submundo, que é um Kami feito. Aku é tipo mal, né? Como se fosse é traduzido como mal, mas Aku não é mal, ele é impuro. A impureza é ligada à maldade. A impureza pode ser, por exemplo, assassinar o outro, roubo, xingamento. Isso tudo é impuro. Mas também é impuro você estar no local com terremoto. Também é impuro se você... Coisas aleatórias, assim, tipo... Você vê um acidente de carro na rua, não foi nem contigo. Você já está com um pouco de impureza. A mulher que menstrua, o sangue é relacionado à impureza. Um homem ou uma mulher que se mancha com o sangue de outro também está impura. Então, assim, nem tudo que é mal, quer dizer, tudo que é mal normalmente é impuro para ele. Mas, por exemplo, matar o outro na finalidade de você proteger uma estátua budista, um monastério, uma outra pessoa, ou defender, por exemplo, um samurai que elimina o outro, ele se impurifica não é pela morte do outro. Ele se purifica pelo sangue. Porque o sangue que fica na espada, ou escorre nele, coisa do tipo. Mas ele não se torna impuro porque ele matou o outro. Porque o princípio dele foi um princípio puro. Então ele se torna, no caso, ele se torna impuro por causa do sangue, né? Mas a intenção de matar ali não é impura. Não, tanto que ele mata, depois se limpa e tá bem. Ah, sim. É só se limpar. E não precisa se purificar para tirar espírito, não, porque se ele foi honrado, porque o que vai tornar ele no combate honrado ou não vai ser ter matado, puro ou não no combate, não é ter matado ou não o inimigo. E sim, se ele fez isso de forma honrada. Porque se ele fez honrado, ele fez de forma pura. Então, assim, existem algumas coisas assim, que são meio contraditórias. No próprio budismo. No budismo, você tem possibilidade de fazer violência. Todos tem monge guerreiro no Japão. Eu sou rei. Tem sutra de Buda que defende a ideia da violência se ela for necessária. Tem um sutra... agora de cabeça não vou lembrar porque o nome é indiano. De cabeça não lembro. Posso buscar aqui se quiser depois na internet, não. Tem aqui um documento que fala sobre esses sutras. Mas nesse sutra você tem, por exemplo, um relato que Buda fala o seguinte. Eu posso até buscar, que aí você dá uma cortada aí depois na edição e aí eu pego. Mas tem um sutra que ele define que você pode fazer uma violência se, por exemplo, você vê uma pessoa indo matar a outra. Se você mata a pessoa que está indo, o possível assassino, você salva ele de se entrar dele primeiro causar um karma negativo a si mesmo por ter matado uma outra pessoa. Você salvou meio que duas. Uma materialmente, outras não materialmente. Espiritualmente não funciona ali. Aí você, em teoria, por ter matado, você fez algo impuro. Então você vai sofrer um karma ruim. Só que como você fez para salvar o karma do outro, você se livra disso também. Então a mesma lógica funciona se você estiver no monastério e estiver sendo atacado, você tiver que pegar uma lança e matar os bandidos estão invadindo o monastério. Você está livre. Isso não vai ser considerado errado, dentro do budismo. É mais importante, tem uma fala de um sutra que fala que é mais importante que você cometa atos, às vezes violência, etc., do que você deixar acontecer e, com isso,
sei lá, matar todos os monges e assim morrer a palavra de Buda. E não é esse pacifismo todo, dependendo do secto, obviamente. O Zen budismo jamais vai concordar com um negócio desse. Isso vai ser secto mais do caminho do Tendai, né, esses outros modelos. No Karatê tem até os mandamentos lá do Funakoshi que falam um pouco sobre isso também. Quando ele passou que, tipo assim, se você tem que evitar entrar em batalha, mas se você entrar e você até matar o inimigo, tá de boa, desde que você tenha evitado, entendeu? Tem sido uma situação completamente inevitável. Então mas tá até indo de acordo com isso aí. Não, é nesse caminho mesmo. Deixa eu ver aqui. Tem até alguns livros que falam sobre isso. Então, essa questão sobre violência, você pode encontrar uma obra chamada Budismo e Violência, em inglês, né? Que tem um capítulo do professor Christoph Klein, que ele escreve chamado Heavy Monks with Good Intentions, né? Monges malignos com boas intenções, né? Que é uma pergunta, né? Que justamente ele vai analisar esses sutras diversos, né? Um deles, assim, cita diversos dele, mas um dos mais importantes é o Sutra dos Caminhos Talentosos, né? Onde você tem de um Bodhisattva que é chamado o Rei Honrado de Todos, né? Que teria sido escrito por ele, que seria em chinês Zongsun Wang, que ele justamente fala sobre essa questão de você ajudar alguém a não cometer um karma ruim, nem que seja de forma violenta, é uma maneira de você não pegar esse karma, né, e você manter o Dharma sendo ensinado. Então, o famoso, melhor você matar os bandidos do que deixar eles queimarem o tempo inteiro com os escritos. Então, nem todos os sectos vão seguir isso, né? Nem todos eles seguiam, eles eram realmente mais voltados a caminhos mais pacíficos. Mas certamente esses não perduraram muito durante períodos de guerra se não tivessem sido bem escondidos. O templo como Ryokuji, ele é um templo budista que, por exemplo, tinha o maior número de monges Sonrei, né, monges guerreiros, para defender seus interesses, fazer esses combates, usar esses sutras. E, professor, que você comentou sobre as contradições, né, em relação ao budismo e ao shintoísmo, eu lembro que depois da chegada do shintoísmo no Japão, do budismo no Japão, né, foi na era Asuka, né, teve até um conflito entre os Sogyo e os Mononobe, né, mas depois os japoneses foram absorvendo essas duas religiões, essas duas filosofias, né, e incorporando na própria cultura. E como se deu com o passar dos anos, né, essa relação dos japoneses com o budismo, com o shintoísmo, se, por exemplo, os monges dos templos budistas, eles também tinham no seu dia a dia, na sua cultura, questões shintoístas, ou se eles faziam uma separação, assim como a gente hoje em dia faz aqui, esse cara é católico, esse é protestante, e os dois não tem nada a ver um com o outro, como é que era? É uma coisa bem simples, assim. O shintoísmo é uma coisa que eu não falei, porque assim, tem muita coisa para falar de shintoísmo, tem coisa que a gente não tem tempo para falar. Mas shintoísmo é uma religião focada em prática. Então, você tem muito caso de rituais shintoístas que são realizados até hoje por pessoas que se declaram ateias dentro do Japão. Né? Porque ele é muito mais prático do que crença. Você pode até não acreditar em Amaterasu, não acreditar nas coisas mais básicas, né? Mas você pode fazê-lo. Ir ao templo shintoísta, não só de ir para festa, né? Não é essa lógica, não é tipo um carnaval, mas você vai no final do ano, bota aquela roupa tradicional, vai no templo shintoísta perto da casa, pro santuário que protege o bairro, vai ver os fogos de artifício, fazer pescaria nas barraquinhas, comer um dango, aí você chega lá, toca o sininho, faz uns pedidos pro kami. Isso já é uma prática shintoísta. Aí você fala, mas você falou que seria complicado isso. Então a pessoa, por exemplo, brasileira, poderia só não acreditar nas crenças e seguir só a prática. Sim. O problema é se o santuário iria reconhecer você de fato como pátio ou não. Né? Uma finalidade mais espiritual mesmo. Se na hora de falecer você até ganha um lugar ali no cemitério budista ou shintoísta, shintoísta, porque de certa forma eu ia falar disso, que eles dois se misturam. Né? Que no caso você normalmente é cremado pelo budismo, mas fica lá sua estaquinha
né, localizado. Vai ter isso? Né? Talvez por esse caminho talvez possa ser. Mas é muito difícil, porque, como eu falei, é uma coisa muito voltada à questão étnica. Mas muitos japoneses hoje, mesmo assim, de qualquer forma, com a questão de crença, eles podem não acreditar em Amaterasu, Susanoo, ser para eles uma lenda, uma coisa do tipo só, uma coisa social. E eles vão pro templo todo final de ano fazer aquilo. É uma coisa até curiosa, porque, por exemplo, se a igreja católica aceitasse que só pela prática se fosse da religião, muita gente seria católica, que seriam as pessoas que fazem Natal mesmo sem ser católico. Assim mesmo sem ser cristão, inclusive. Porque o Natal é um evento extremamente religioso. Outro que é muito religioso, mas hoje em dia nem passa mais como religioso para muita gente, é a festa junina. A festa junina é extremamente religiosa. Tanto que a origem dela é dentro das igrejas. E tem todo o elemento pagão, com fogueira, etc. Mas ela tem finalidade religiosa, né? À toa que é festa São João. Até nome de santo tem. Né? Isso. Então, essas variações de festa agostina, isso é tudo varia do mesmo ponto, que é uma festa religiosa. E depois assume conceitos mais laicos. Só que no Japão não assume conceitos laicos. Ela continua sendo religiosa, ela continua tendo elemento religioso inserido. E às vezes acaba que a pessoa fala, eu sou ateia, mas quando precisa lá passar numa prova, vai lá e bota um pedido, um tanzaku, né, aquela tira de papel, e pendura ali no templo para fazer o pedido que quer. Então, assim, mesmo um monge budista, né, ele, nas práticas dele ali no dia a dia, né, e na cultura, o shintoísmo está sempre presente e ele não vê isso como se fosse uma incoerência, né? Na verdade, ele nem vê, né, assim, só natural, né? Mais ou menos esse caminho. Primeiro que ele vai ter, de fato, as práticas shintoístas. Tomar banho era shintoísta, por exemplo. O costume do shintoísmo você se purificar, isso é um conceito shintoísta. E tá no normal, tomar banho. Falar com uma divindade é lavar as mãos e lavar a boca. Hoje em dia, inclusive, os santuários shinto não estão nem deixando você fazer isso em pias comunais, porque antes era feito em pia comunal, por causa do Covid. Antes do Covid você fazia, lá tinha um negócio com a água corrente, você botava, pegava com uma espécie de uma concha de bambu, bebia, botava as mãos e ia falar com a divindade. E podia ser uma divindade kami, ou podia ser um bodhisattva, um Buda. Né? Mas a questão é que o Shinto ele é muito prático. Então ele é muito mais prática do que crença, porque ele se funda a partir das práticas normais que depois, por discurso, são ligados às crenças. O budismo, que entra no Japão, é um budismo específico, é do Mahayana, do grande veículo, é um budismo que é voltado a justamente facilitar conversões. Não que ele vai tentar converter com inquisições nem nada do tipo, mas ele vai ajudar no sentido que ele vai procurar maneiras de melhor se adaptar às relações locais. Tem alguns, como por exemplo, o próprio Tendai e alguns outros, que são alguns que assumem características dos rituais locais. Então, se no local se usa muita vela, não se usa incenso, vai ser vela que vai ser aceso. Se no outro lugar o ritual de purificação é você emitir mantra, vai ser mantra. Se não for mantra, batendo alho na pessoa, vai ser bater alho. Se for um ritual tomar banho, vai ser tomar banho. E por aí vai. Então, assim, o budismo, da mesma forma que o shintoísmo, ele é muito aberto, porque a questão de você não precisar se focar numa crença permite também que você tenha muitos tipos de crenças possíveis, porque ele não se fecha numa crença só. Ele não é tipo monoteísmo islâmico ou católico ou cristão em geral. Né? Não é esse modelo. Não segue, por exemplo, coisas mais fechadas como a religião Brahmani, que é mais fechada também. Então, essa característica mesmo que facilitou a absorção do budismo, né? Apesar de alguns problemas. Não é a absorção do budismo, porque os dois se encontram, mas é um sincretismo entre os dois, porque um não absorve o outro, na verdade os dois se encontram, é um caminho de encontro, porque enquanto um permite muito acesso às crenças, o budismo também, por outro lado, também não depende tanto de crença, porque crença é, de certa forma, é ilusão. Então você não tem que se pegar a crenças. A origem de Buda, Siddhartha Gautama, isso aí não importa muito para o budismo no geral. O que importa para o budismo é você alcançar a iluminação. Siddhartha Gautama, inclusive, para alguns, é dos budistas, dos Budas. Porque Buda em si é o ponto final, é a não existência, é o universo. Siddhartha Gautama se tornou um com isso, aí com isso se tornou Buda. Mas você tem vários que teriam feito isso. Siddhartha Gautama não foi o único da existência, teria feito de acordo com a maioria desses sectos que tem espalhados pelo mundo.
Então você tem várias maneiras de tentar alcançar o Nirvana. O que o Siddhartha Gautama fez que diferenciou muito é que os sutras escritos à época dele e baseados nos dele são que ajudam muito as pessoas a tentar alcançar a iluminação. Mas tem secto que não segue sutra. O próprio Zen, não segue, normalmente, ele se baseia no Sutra de Lótus, mas não obriga ninguém a ler. Ele fala até que ler é besteira, porque o que está escrito é ilusão, então você só vai se enganar. Que a verdade está dentro de si. Né? Buda, todos nós são compostos por uma parcela de Buda, que é a nossa verdadeira existência, ou não existência, e a gente tem que alcançar ela. Né? Então, o budismo, no final das contas, junto com o shintoísmo, ele tem uma certa abertura, porque ele se adapta, nesse modelo Mahayana, se adapta aos rituais. Aí você pensa, tem uma religião que chega no local e ela se adapta aos rituais e práticas locais, e o shintoísmo por si só é só prática, é mais prática do que crença, e na parte de crença ele é altamente aberto em assumir outros elementos, acaba que os dois se mesclam. Isso não se dá de uma hora para outra, isso se dá através de séculos. Chega, o budismo entra no Japão em 538, para alguns em 552, mas não considera essa data, que é de uma fonte, que é o próprio Nihon Shoki, que não é tão confiável quanto a fonte de 538. Mas enfim, 538 entra o budismo, século VI, né? É século VII, século VIII. Século VIII você tem já elementos do budismo inseridos dentro do Shinto, que você encontra isso dentro do Kojiki Nihon Shoki. E aí depois vai século IX, século X e século XI. Aí, até mais ou menos o século XII, você tem filósofos religiosos, né, fazendo a ligação entre eles e formando diversos sectos, que cada secto Shinto / budista vai se tornar. No período Edo, inclusive, isso se torna mais forte com o que a gente chama de Kokugaku, né, a escola nativista, que ela busca a identidade nativa do povo Yamato, do povo japonês. E aí eles vão tentar encontrar isso usando esse elemento do Shinto, do budismo, entender que o Shinto, mais do que o budismo, por si só, é mais nativo do que o budismo, né, e vão ter suas próprias relações. A história demora um pouco para entender isso tudo. Mas, no final das contas, é uma transformação a longo prazo. Só que a longo prazo, a gente pode afirmar que já no final do século VI, início do VII, budismo e shintoísmo não tem diferença. Você tem um templo budista, um monge, você vai ter uma diferença entre monastério e santuário. E o templo budista, normalmente, é um monastério. Você vai ter essa diferença, mas no monastério budista você vai encontrar ritual Shinto. Sim, e você então, pode chegar no santuário shintoísta e ter um Buda para você venerar, que é o caso do Hachiman, que é um kami. Por exemplo, Kamakura, cidade de Kamakura e na cidade da Zaifu. Kamakura fica logo do lado de Tóquio, né? E Zaifu fica lá em Kyushu, ele é mais ao sul. Essas duas cidades têm um santuário, a Hachiman, que seria um kami da guerra, dos arqueiros, etc. E que a imagem, que normalmente kami não tem imagem, mas esse tem. A imagem dele é de um monge sentado segurando um cetro budista. E é um monge velho, tipo, tem nada a ver com um guerreiro. Você tem outras entidades também que são disso, que vai até um pouco mais complexa. Por exemplo, Bishamon. Bishamon é um deus da guerra relacionado à fortuna, relacionado à conquista. Só que Bishamon é uma entidade vinda da China. E tanto que, não à toa, Bishamon ele usa uma armadura não samurai, ele usa uma armadura de guerreiro chinês. E ele tá lá entre aqueles sábios da fortuna, você vai ver o Bishamon lá no meio. Também se chama Bishamonten, que é outra. O Bishamonten é mais o guardião dentro do santuário. Bishamon é entidade por si só. É relacionado à conquista. Então você tem alguns, assim, e o Bishamon ele é uma coisa que ele está mais para um Bodhisattva do que efetivamente para um Kami. O Hachiman está mais para um Kami do que o Bodhisattva, eles se misturam. Um último exemplo, Todaiji, o grande templo do leste, que fica na planície de Nara, cidade de Nara hoje em dia. É um dos maiores templos do Japão, e onde está o maior Buda japonês, que é o Daibutsu. Daibutsu, até o século XIX, foi venerado ao mesmo tempo como o Buda Vairocana e como Amaterasu. Era considerado que aquela estátua gigante era Amaterasu. Ele era venerado como tal. Depois, no período Meiji, quando quiseram romper das relações dos budismos, entre aspas, estrangeiros, eles romperam com essa relação. E aí fez com que definisse, esse templo vai ser budista, esse templo vai ser shintoísta, esse templo é muito estrangeiro, vamos derrubar.
Santuário não tem nada a ver, virou totalmente budista. Então escolhe se vocês vão ser monge ou se vai ser sacerdote Kannushi do shintoísmo. Se não for ser nenhum deles, tem que ir embora do Japão. Então essa diferenciação já é moderna, né? Moderna e arbitrária, porque você até hoje vai entrar em um templo budista e você vai encontrar elementos shintois, como o próprio Tendaji, que é hoje um templo budista, não se venera mais Amaterasu lá, mas você ainda encontra um elemento shintoísta muito forte dentro desse templo budista, que são os servos que ficam em volta do templo, que você pode, do monastério em geral, né? Você pode alimentar, etc. Esse servo, como mensageiro de Buda, é um elemento Shinto, não é um elemento budista, não tem isso nos outros lugares. Ou quando você vai no próprio santuário de Hachiman, que é considerado Shinto pelo governo Meiji, e você encontra por si só um Bodhisattva sendo venerado como Kami. Porque durante todo esse tempo, a união do Shintoísmo e budismo chegou a nível de considerarem que os Kamis eram reencarnações do próprio Buda, de maneira a ajudar a organizar o povo. E os próprios japoneses, quando viram o primeiro Buda entrando no Japão, achavam que era um Kami, mas era um Kami estrangeiro. Era uma entidade venerada, então logo era um Kami, que vinha de fora. Isso aí, eu ia até fazer outra pergunta agora, mas essa afirmação já respondeu. E assim, nessa mistura do shintoísmo com o budismo, onde que fica a questão do sobrenatural, do yokai, e o que é um yokai? Bom, o sobrenatural ele já começa, depende para quem, né? Eu acho que a primeira pergunta é para quem que fica o sobrenatural. Porque é pro ocidental ou é pro japonês, né? Porque pro ocidental, muita coisa é sobrenatural ali. Você vê um Buda vermelho com uma cara de irritado, como é o caso do Emadayo, que ele é um Bodhisattva, um auxiliar de Buda, na verdade, que ele fica sentado no... Isso aí, o Emadayo você conhece do Dragon Ball. Né? Dragon Ball tem lá o dragão, o Emadayo é o cara de terninho, vermelho, barbudo, usando um capacete viking com um negocinho de chifre, né? Isso. No caso, usando terno. Isso é uma representação do Dragon Ball do Emadayo, que fica lá no meio da ponte, lá, né, quando se morre, quem decide quem vai pro céu, pro inferno e quem reencarna imediatamente. Isso é tipo um funcionário público. Oi? Ele é tipo um funcionário público. Sim, o Emadayo originalmente também é. O Emadayo ele veio da China, né, como uma ideia de que tem um cargo público, vamos dizer assim, do celestial, que ele é quem decide essas questões da reencarnação. E ele tem a cara de um burocrata, muito irritado, sempre muito irritado, vermelho, usando uma roupa chinesa, com um kimono chinês, né? Segurando muitos pergaminhos, muita papelada, e com chifres mesmo. Aquela é uma representação do Dragon Ball com terno e tal, mais atual, mas o Emadayo até hoje é venerado no Japão. Né? Na época que os jesuítas católicos chegaram, o pé de Jesus chegou ao Japão, né? Na missão, por exemplo, de Valignano, o Alessandro Valignano achava horrendo a ideia de que os japoneses veneravam o próprio demônio daquela maneira, a nível que levar. O Emadayo tem festivais que ele é levado numa liteira, né, que é aquelas casinhas que ele bota nas costas. Ele leva ele pelo meio da cidade, com música, com coisas, se divertindo. Ele achava isso horroroso. Só que os jesuítas não conseguiram acabar com essa tradição, que existe até hoje. Emadayo era venerado ali como Kami, como Bodhisattva, como tudo, aquilo, mas o ocidental ficava horrorizado. Então, assim, tem Kamis que até causam horror. Você vê um outro, o próprio Aku. Né? O Aku, que pode ser chamado também só de Yomi, que seria o mundo da impureza, né? Porque, na verdade, o mundo da impureza, o submundo, ele não é um lugar de pecado e de penas, como o inferno católico quente, né? Ou os infernos budistas também, que são vários. Né? Que o budismo também tem uns tipos de inferno. Só que os infernos desses você não fica para sempre. Você fica uma quantidade de tempo absurda, mas não fica para sempre. Mas o inferno shintoísta, a ideia é que é um filtro, que você sempre, todo mundo que morre, qualquer ser, até um deus, se morrer vai passar pelo Yomi. Aí vai deixar toda a impureza ali para sair puro de novo, porque a própria morte por si só é uma impureza. Né? Só que o Yomi, né, o próprio Yomi, a própria impureza na sua totalidade, também chamado de Aku, né, ele é um Kami, é uma entidade. Você vê, da Marvel, ele é um ser da Marvel, é um dos bichos cósmicos absurdos da Marvel. E o Aku, ele aparece, por exemplo, já como um ser malvado, né, no Samurai Jack, né, do Cartoon Network. Isso aí. E também, agora que você tá falando, eu me lembrei agora, no Cavaleiro de Zodíaco,
o Máscara da Morte de Câncer, ele fala lá, é o Yomi, o buraco que leva ao inferno, né? Que as pessoas mortas vão indo pra Não lá. é Yomotsu, não? Yomotsu. Ele fala Yomotsu, só que Yomotsu eu acho que é uma tradução ruim, entendeu? Não, não Pelo é que uma tradução ruim, às vezes é uma variante só. pode ser uma variante. Não sei se é Cavaleiro do Zodíaco, mas realmente... Mas pela descrição é isso aí mesmo, né? Porque apesar do Cavaleiro Zodíaco mexer com a mitologia grega, né? Mexe com uma porção, né? Várias, né? Mas tanto que mitologia grega não tem dragão que nem o Shiryu, né? Então não é só a grega que tem ali. Isso. Mas o Yomi, por si só, o submundo, ele tem um nome completo, que é Yomi no Kuni, né? O reino do Yomi. Né? Então Yomi é essa criatura. Ele, de certa forma, é uma criatura sobrenatural pra gente. Agora, o que fica complicado pro Japão, que é uma das grandes questões, é considerar o que é sobrenatural. Nas nossas concepções é fácil, fantasma, etc. Mas é difícil porque o yokai por si só ele não é a gente chama ele como um ser sobrenatural, mas tem que se entender que a gente fala isso porque a gente não tem uma outra palavra, porque em teoria o yokai é um ser natural. Isso. Ele é tão comum quanto um rio, quanto uma árvore, quanto um vento, né? Ele é uma manifestação, ele se manifesta, ele é uma manifestação. No conceito de manifestação de que é algo que não necessariamente esteve ali antes e nem que vai estar. Então você tem, por exemplo, o yokai, que é um espírito de criança. Mas não é de uma criança que morreu, não. Você pode até ter uma lenda que fala da criança que morreu, mas é uma lenda. Mas se você pegar todas elas, às vezes não tem lenda nenhuma. Só do nada a coisa se manifesta. Tipo, tem um yokai de criança que se manifesta para comer querosene das lâmpadas e aí elas apagam imediatamente. Tipo, consome o querosene rápido e apagam. Era para explicação de por que as lâmpadas apagavam do nada. Não serve para assustar a criança, não serve para nada do tipo. É só, tipo, apagou porque a criança tal foi lá e comeu querosene. É isso. Isso que complica demais quando a gente vai tentar entender, né? É justamente essa questão mesmo de faltar palavras, né? Para poder explicar e também para poder entender. Da onde que veio essa criança que comeu querosene, esse espírito de criança que comeu querosene? Não veio de lugar nenhum. E depois que ela comeu, foi para onde? Não tem para onde ela foi. Ela só se manifestou. Ela surge e desaparece. Uma manifestação. Ela manifesta e desmanifesta imediatamente. Ela não tem passado, presente nem futuro. Alguns têm até um pouco mais de passado, mais de futuro, em algumas lendas, mas o yokai não precisa disso para poder existir. Ele só existe, ele faz e ele vai embora. Isso, e a gente aqui, automaticamente, quando vê essas coisas, depois... Rapidinho, Kim. Quando a gente pensa essas coisas, a gente vê essas questões, né, em anime, em filme e tal, a gente já pensa automaticamente que é alguém que morreu, né? Um fantasma. Uhum. Não, Quer ver um exemplo nosso? A gente tem manifestações também. O fogo fato, que é aquela luz que surge em área de charco e pântano. Existe, isso dá pra ver. Isso é um fenômeno, né, na verdade. Acho que muita gente que não entendia achava que era espírito de pessoas mortas em charcos, etc. E aquilo ali se manifesta em cima do charco e desaparece, porque aquilo ali é uma produção de gás. Tá vendo? Não é nem de corpo, é só do charco mesmo, que solta uns gases, e esses gases são luminosos. Aí bate luz da lua, coisa do tipo neles, e eles brilham. Aí você nem conhecia isso, como é que é o nome mesmo? Fogo fato. Fogo fato. Fala aí, Kim. Então acaba que é aquilo que o professor falou no início da resposta, né? Que é sobrenatural pra quem, né? Que pra eles não tem nada de sobrenatural. Pra gente que por falta dos conceitos, né? Das palavras, no nosso mundo ocidental, que acaba se tornando sobrenatural, né? De certa forma, chega a ser um pouco sobrenatural quando você tem uma sociedade como hoje, de cidade, de coisa do tipo. Mas assim, mas eles não encaram só como uma coisa assustadora. Alguns são encarados como assustadores e outros não são tão encarados como assustadores, são considerados naturais. Quase no nível de fada. Tanto que o conceito de feérico ou fada foi muito aplicado a yokai. Yokai já foi muitas vezes chamado de duende, de fada, porque ele era muito parecido com a ideia do que é isso. Porque a fada também é uma coisa que se manifesta, um duende. A gente no Brasil, e até em alguns lugares como a Europa, considera algumas entidades que elas surgem dentro da floresta como se sempre estivessem vivendo lá. Os japoneses têm uma coisa parecida, por exemplo, Kappa. O Kappa, e depois você bota aí a imagem do Kappa. Kappa é uma figura, né, que tem um corpo de macaco, dentro de uma casca de tartaruga. Eu não sei quem inventou isso, foi no período feudal, mas quem inventou isso devia estar muito louco, assim, no óculos. Tem vários assim, né? Mas isso é muito bizarro, porque ele é um corpo de macaco com patas de pato, o bico de pato em si, e no topo da cabeça, que é de macaco, tipo, a cabeça dele é côncava para baixo. E aí fica com água, como se fosse uma cuíca com água dentro. E aí usando uma casca de tartaruga, né?
E aí esse bicho é um morador natural dos rios. Quando ele sai do rio, ele fica com essa água na cabeça, que é o que dá vida e energia para ele. Né? E aí o capa, até eu acho as representações de capa feiosas, assim, porque eles representam como se tivesse a cabeça um pouco mais para cima, mas na verdade é para baixo. Tem o Golduck, né, do Pokémon. O Golduck. Ele é um capa, né? O Golduck é um dos exemplos que tem. Né? É. Mas tanto que a ideia é que o capa ele é altamente destrutivo, ele que causa as trombas d'água, né, que são aquelas enxurradas de água que sai carregando tudo pelo caminho, cheias, que devastam os vilarejos. Então ele é considerado um ser muito forte. E aí dizia que se você encontrasse um capa, você tinha que fazer uma reverência dele japonesa, que é para esticar a cabeça para baixo, né, para frente. E o capa, ele, por ser muito honrado, ele faria o mesmo. E quando ele fizesse essa água derramaria, ele perderia todos os poderes. Outra também que tem é de jogar pepino, porque eles comem muito pepino. Que dizia que não se podia entrar nas águas porque o capa, eles eram seres meio vampirescos. Só que eles devoram o seu sangue pelo seu ânus. Então, quando ele encontrava mulheres com o ânus aberto, era por causa dos capas. Então, a verdade é que isso provavelmente era mais de lenda para poder evitar de mulheres e crianças andarem sozinhas em margem de rios. Né? Provavelmente deve ser uma coisa mais dessa. Porque eles são muito usados como contos de fadas mesmo. E da ideia de você não só contar uma historinha bonitinha ou legal ou trágica, só é você também passar um sermão. Muitos deles têm, alguns não têm, mas a maioria tem alguma coisa. Eles são o que a gente chamaria de processos hierofânicos. Né? Você interpreta coisas da própria natureza e considera, a partir da natureza, uma hierofania, que é uma construção do sagrado em relação a elas. Então, em relação aos rios, a eventos que ocorrem, né? E a relação da espiritualidade ela é muito forte nesse sentido. Então, o capa, ele é um exemplo. Então, tem capa, por exemplo, você fala, mas eles são malvados, eles destroem, eles chupam o negócio dos outros, não devia, né? Aí você fala, beleza, mas tem capa que tem relações com os vilarejos para justamente eles oferecerem peixes. E aí há santuários, aí que é uma coisa curiosa, porque ele vira uma entidade venerável, vira uma espécie de encame. Há santuários perto de alguns rios que você oferece um pepino, em vez de jogar na água, você bota ali e ele vai te oferecer peixes para você pescar. Ou, em outros casos, tem lugares do Japão que tem lendas que dizem que os capas são quem ensinaram os seres humanos a regenerar ossos. Diz que se você cortar um membro de um capa, ele consegue regenerar quase imediatamente uma parte dele. Né? E aí, ele teria ensinado isso aos homens. Usando tala, de prender o braço para poder imobilizar e deixar crescer. Então, tem umas coisas que, às vezes, o capa também ajuda. Então, nem todo yokai faz mal. Ainda tem isso. Tem yokai que faz bem. Tem um... Ah, e sabia que é do Golduck? Não. Mas ele é maneirão, né? O Golduck é maneirão. Tem o Drowsy. O Drowsy também é um yokai, né? Que é aquele que suga os sonhos. O Kadabra também. O Kadabra também, isso aí. O Kadabra, Lakazan e o Abra são raposas, são kitsunes. Isso aí, é mesmo. Então, tem um yokai, inclusive, que ele é quase praticamente só bondoso, né? Que é o Amabi. O Amabi, ele é uma espécie de muitas vezes tratado como uma sereia, que diz a lenda que isso aconteceu, isso até é retratado, isso é até documentado, em maio de 1846, na Era Edo, um grupo de policiais, durante o período das epidemias que aconteciam no Japão, principalmente na região de Edo, que era uma cidade feudal, né, do período feudal japonês, então era uma cidade ainda com qualidade ruim de medicina, etc. E acontecia muita epidemia, porque também não tinha urbanização direito, então as casas eram muito próximas, facilmente se espalhava doença. E aí, num dessas crises de doença, teve o caso da aparição da Amabi, numa região próxima. E é um bicho bem esquisito também, tipo, não é uma sereia como a gente imagina, aquela sereia nórdica, né? Que aquela sereia meio mulher, meio peixe, é do estilo nórdico, né? Porque a sereia ocidental mesmo, grega, ela na verdade, não tem nada a ver com peixe, ela é uma ave com rosto, aquela que chama a sereia que chama o Ulisses é um bicho que voa esquisito, meio ave, meio mulher que canta e ele acaba batendo nas pedras. É a Siren, não é? A Sirene, sei lá, uma coisa meio assim. A Siren exatamente. Que é Sirene, né? Que seria do grego, que seria essa voadora. Né? A outra Mermaid, né? Que seria a outra mais estilo peixe. Mas enfim.
No final das contas, hoje em dia se mistura tudo, a gente não faz muita diferença. Se chama de Siren, a mulher aparece com meio mulher, meio peixe. Hoje em dia ninguém se importa mais. Mas na Amabia não tem nada disso, não tem nada a ver com isso. Ela é um meio peixe, meio mulher. Ela tem braços, né, 3 pernas, assim, meio com cauda de peixe, às vezes é perna, às vezes botam 3 braços. Geralmente a relação de 3 pernas no Japão, por algum motivo que eu não faço ideia, tem a ver com divindade, com alguma coisa divina. Não que todas as divindades tenham 3 pernas, isso não tem nada a ver, mas tem algumas entidades, por exemplo, o corvo de 3 pernas, né, e etc., que são representados como algo divino, né, que tem uma ligação com o divino. A Mabi, ela é uma das criaturas que aparecem com isso, e ela, às vezes, ela só tem um meio pois é. Tá bem representada aqui? Tá bem representada. É tipo um bicho feio pra caramba, mas que, de acordo com a lenda, quando encontraram ela teria feito uma profecia em que ela diria que a cada vez que ela aparecesse, em 6 anos, teriam boas colheitas, e que todas as vezes que tivessem doentes, que fizessem desenhos dela e entregassem esses doentes, porque ela ajudaria a curar as mazelas do Japão. Então, tipo, é um yokai bom. Um yokai que nem é venerado, não é uma entidade venerada, não é um kami, mas ela é benfeitora, né? Tem a Mabi e tem um outro, que é uma coisa parecida, Amabiko. A Amabiko é uma outra entidade que, enquanto a Amabi é uma sereia, né, do mar, a Amabiko é um ser da montanha de 3 pernas. Também é a mesma coisa, que se falar dele traz o conceito, né, do que é de trazer cura, etc. Tanto que a Amabi está sendo constantemente representada e falada no período da pandemia, porque ela é uma das curadoras de pandemia, etc. Então, nem todo yokai é malvado. Assim, em resumo, eu diria que a forma mais vulgar possível, talvez não mais vulgar possível, a forma mais leiga possível para se falar, mas que é mais entendível, é que yokai, ele não é duende, não é gnomo, não é fada, não é monstro, não é espírito, mas ele é uma manifestação, sim, e uma manifestação do sobrenatural. Só que é uma coisa curiosa, porque em teoria, boa parte deles, esse sobrenatural no nosso conceito, porque em teoria eles são naturais ao japonês. Tem regiões do Japão que o kappa ele tem uma boa relação com a própria vizinhança até hoje. Uhum. Até hoje você tem até uns lugares, por exemplo, até porque muitos desses yokais têm festivais, alguns têm relação com relação humana. Por exemplo, tem uma que é botar uma placa perto de lagos ou rios, falando, não sei para criança, mas parece assim, não entrar porque tem capa, os capas vivem ali, a criança não entrar, né? Então, essa é uma bico, né? Isso. Esse aí foi difícil de achar a imagem, mas eu consegui só agora. Tem imagem dele da época, que faziam representações dele da época. Mas é basicamente isso, né? Então você tem os yokais que são voltados a isso. Esses modelos de yokais, eles são essa representação sobrenatural, são manifestações sobrenatural. Eles surgem e eles desaparecem, alguns têm um pouco mais de história, outros menos. Eu digo que existem algumas categorias de yokais. Existe o yokai objeto, por exemplo, procura aí Bakezori. Bakezori, ele é um monstro chinelo, que é a sandália, né? Eu sou um monstro de sandália, né? Que seria uma sandália Zori, que a história é que se você entra em casa, se você maltrata muito a sua sandália, pisa na lama, né? Deixa arrebentar à toa, entra em casa com ela, deixa ela dentro de casa, durante a noite ela se levanta e te devora. A maioria desses yokais são coisas para crianças e mulheres, principalmente. Às vezes tem coisa para homens, mas mais agricultores, né? Lenhadores e tal. Mas, principalmente para criança, é muito comum, né? Tipo, não deixa a sandália dentro de casa. Uma das coisas que eu acho interessante, que é bom citar, é de uma teoria que eu tenho, que ela se chama Japão Fábrica de Monstros. Né? Por que o Japão produz tanto monstro? Justamente porque o shintoísmo, ele como prática, ele tem seus elementos de pureza, impureza, mas o shintoísmo ele tem a sua origem no animismo. O animismo, na verdade, ele não existiu. Né? Não existe uma coisa chamada animismo. Existiam práticas espirituais muito antigas que não têm uma formalização, nem uma
unidade. Esse aí é o Bakezori, né? Embaixo e em cima esse guarda-chuva. Talvez seja outro, né? É outro, é o Karekasa. É o Baki. Não. Karekasa Baki. Tem jogo também como inimigo direto. Nioh tem. Tem, exatamente. Mas em relação a essa questão do animismo. Do animismo, é porque o animismo existiu em vários lugares. Obviamente, eles não eram iguais. Mas eram práticas muito ancestrais, muito básicas, que não eram necessariamente iguais, não são uniformes, elas são diferentes em cada região. Mas no Japão você também teve um modelo de animismo e isso influenciou a formação do Shinto, que é uma ligação de uma ideia de espírito, só que é mais do que isso, é o conceito de anima, que vem do latim, né, que vai dar o termo de animação, ou seja, as coisas que se movem, que são animadas, elas têm anima, elas têm essa energia vital que torna elas. Né, a pedra que rola, a água que se move, o vento, as folhagens de uma árvore que se mexe, isso tudo tem anima. E com o tempo isso vai se tornando, pela hierofania, que foi o que eu falei, né, do aspecto de construir vida às coisas, isso vai se tornando formas. Então como nas coisas que se movem, eles enxergam vida ali, né? Por isso que... Exato. Isso é a forma mais básica do animismo, só que isso vai se tornando cada vez mais intenso no Shinto. O Shinto vai constituir que algumas coisas determinadas podem gerar vidas nas coisas. Então, qualquer coisa que exista, ou até algumas que nem existem, podem assumir formas e vida. Então, você pode ter desde o Bakezori, que ele mostrou a imagem aí, até, por exemplo, um dos mais recentes, que é um yokai, que ele surge de mochila. Mochila é uma coisa recente, não tem nada a ver com... Né? É uma coisa recente, que diz que se você, quando bota uma mochila dentro de casa, você tem que fechar o zíper. Ou qualquer coisa, na verdade. É um monstro que não é mochila, na verdade é um monstro de zíper. Coisas que tem zíper, estrelas, etc. Então você sempre tem que fechar o zíper, porque senão ele pode criar vida durante a noite e te devorar. Entendi. Então, essa ideia você tem que sempre manter tudo fechado, sempre com o zíper fechado, etc. Isso é bem recente, é bem contemporâneo, porque zíper é uma parada super recente. Sim. E sobre essas categorias de yokai, né, que você estava comentando, e esses outros conceitos de Bakemono, Yurei. O Yurei eu sei que é um fantasma, né? Não, peraí. Deixa eu terminar então as categorias de yokai. Você tem a categoria, então, de objeto. Você tem a categoria de manifestação pura. Procura aí. Não bota ainda não, mas procura primeiro um bicho chamado Shirime. Shirime é com SH. Ali eu lembro. Encontrar. Mas ele por si só é só uma manifestação. Ele é uma manifestação e pronto, é isso. Uma manifestação sobrenatural. Ele não tem significado nenhum além disso. Né? Você tem de espírito, né, de gente que morreu, e tem de espírito de gente que nem nunca morreu, nem nada do tipo. Tem zumbi, yokai. O zumbi, por exemplo, ele não se encaixa como yokai. O zumbi de pessoa que morreu e voltou. Né? Isso é um Bakemono, isso é um Yurei, normalmente. Mas você tem zumbis que só são zumbis. Tipo, tem uma bruxa lá que é um zumbi. Tipo, e é isso. Né? É um ser que corre as florestas perto de cemitérios. Mas não é porque ela morreu e voltou, não. Só corre em volta do cemitério. É isso. Tipo, a história dela é essa. Se manifesta ali perto e ela faz isso. Então não fica andando em volta do cemitério, senão você vai encontrar a bruxa que devora carne humana, né? Que é uma bruxa zumbi. E que ela tem outras versões que dizem que ela transforma você em tartaruga. Um negócio meio aleatório. Você tem as bichos, né? Tanuki, Kitsune, né? Okami, que é o lobo. Você tem de cachorro, e por aí vai. Você tem de bicho. Né? Tem os que são de mistura de bicho. Né? Por exemplo, Tengu. Tengu, ele mais básico do Tengu é um homem-corvo. É um corvo humanoide, né? Que protege as florestas. Tem uma versão do Tengu que ele é totalmente humanoide, totalmente homem, não tem quase nada de corvo, só as asas. Né? Você tem um que se confunde com o Yurei. Né? Já que você emendando a pergunta que você ia fazer, que faz outras variantes, além dos yokais, o Yurei, ele seria espírito de gente que de fato morreu. Por exemplo, o Yuki Onna, a Dama da Neve. Tem hora que ele é mais yokai do que Yurei. Tem lenda, porque ela tem várias lendas espalhadas pelo Japão inteiro, né? Porque é uma mulher que surge de dentro de uma nevasca e leva os homens para a perdição. Aí nesse caso seria yokai, né? Aí, por exemplo, em outro caso, outra situação, uma mulher que ficou perdida na neve, morreu, o espírito dela assombra. Mas que leva a perdição, tanto faz, porque na verdade depende da origem dela. Tem uns que dizem que ela é
uma mulher de branco que aparece na nevasca, o homem vai atrás dela e se perde na nevasca e morre congelado. Uhum. Ela só apareceu e desapareceu. Ela foi uma manifestação sobrenatural. Ela claramente foi yokai. Uhum. Tem algumas que dizem que ela é uma raposa, na verdade, uma raposa da neve, que ela só é forma humana e encanta o homem para levar para o seu covil, que ela usa a ilusão dela e cria um palácio. O homem entra nesse palácio achando que vai dormir com uma mulher bonita e no final das contas é o covil da própria raposa e as raposas vão lá e devoram ele. Isso é o yokai ainda, só que é uma manifestação relacionada ao modelo de animal. Tem uma versão que é uma mulheres que andaram sozinhas pela neve, foram deixadas sozinhas por homens, etc., que deviam ter levadas e não deixadas irem sozinhas. Morreu na neve, com isso virou um espírito. Uhum. E aí ela basicamente, aí não tem nada a ver com natureza, não tem nada a ver com bicho. Ela é uma pessoa que morreu. E aí nesse processo o homem ele encontra esse espírito da Yuki-onna e esse espírito é de uma pessoa que morreu. E aí isso é um Yurei. Yurei, ele não é uma manifestação. Ele é um... Quer dizer, de certa forma, manifestações por si só já podem ser Yurei. Mas não do sobrenatural. É, de certa forma, sobrenatural. Mas não esse sobrenatural / natural que a gente chama yokai. Ele é uma manifestação espiritual, assombrada. Normalmente a tradução para Yurei é assombração. É uma assombração, fantasma. Fantasma é Yurei. Yurei, normalmente, inclusive, tem mortes trágicas, né? Tem um cara que tinha uma amante, aí mata a mulher, próximo ao rio, queimando o rosto dela, coisa e tal, e bota ela num barco, aí o corpo dessa mulher com a cara queimada vem perseguir ele. Né? Tem uma que teve a boca cortada e tal, e ela continua perseguindo o cara, então sempre anda de máscara por aí com a boca dela. Kuchisake Onna, né? A gente viu um filme desse aí, não viu? Que é Kuti de boca, né? Acho que é Kuchisake Onna o nome. Exato. Por exemplo, tem uma mulher que não é um espírito de nada, tipo, uma que só tem pescoço longo, tipo, ela só é um monstro de pescoço longo, uma mulher que tem um pescoço gigante. É a Hashako-sama. Hashako-sama. Isso já não é mais um Yurei. Você pode ter um filme, uma coisa do tipo, que dá uma história de origem para elas para parecer um Yurei, mas essencialmente sai, por exemplo, um yokai. Professor, a gente fez um vídeo com um cara que tem um canal de história de terror no Japão, e ele tem um vídeo muito bom sobre isso, depois eu vou te mandar. Porque o yokai, foi mal. Segue aí, mistura com alguns elementos, né? Ele pode originar do shintoísmo, que é um elemento mais folclórico. Esses do shintoísmo são fundados por lendas. Essas lendas, principalmente, são muito concentradas em uma obra que reúne uma antologia de várias lendas chamada Mukashi Banashi. Uhum. Esses yokais, eles podem ser originários de lendas locais, regionais, e alguns podem ser originários de chamado Kaidan. Kaidan é literatura de sobrenatural japonesa, que também vai dar origem a essas criaturas. Então, você tem, por exemplo, tem um que em teoria era para ser Yurei, mas não é Yurei, é yokai. Tem um que é o Tenome. Tenome você já viu no Labirinto do Fauno. No Labirinto do Fauno tem uma figura que ele não tem olhos, e os olhos dele ficam em cima da mesa, ele bota assim com a mão e olha com a mão. Sim. Assim. São Tenome. Ele é baseado no Tenome, na verdade, né? O Tenome é a história de monges que foram deixados para andar sozinhos em estradas, né? E eles morreram de frio ou de fome e nunca receberam nenhum tipo de ajuda de ninguém no caminho. E é o espírito deles, né? E aí normalmente eles ficam cegos de infecção e tal e morrem. E aí diz que quando acontece um negócio desse, que é uma coisa super específica, o espírito deles não encontra descanso, então ele continua vagando pelas estradas sem entrar na cidade. E como eles são cegos, eles ficam colecionando olhos, né? Eles capturam as pessoas, arrancam os olhos dela e botam na mão para ver se funciona. Só que eles não conseguem enxergar mesmo assim. Então eles são pessoas que ficam perseguidas para matar os outros, para tirar os olhos. Isso não quer dizer que no Japão tivesse cheio de gente que arrancasse os olhos dos outros, mas era uma lenda que tinha. Se você vê um velho cego na estrada, não dê as costas, ajude ele a chegar ao local. Não deixe ele ficar sozinho na estrada. Você tem um outro que também tem a ver com monge, porque com monge budista sempre é cheio de yokai. Tem um monge budista que diziam-se que nas missões diplomáticas de divulgação do século budista no Japão, diversos navios afundaram. Isso é fato, realmente, diversos navios afundaram com missões budistas. E, ao afundarem o corpo desses monges nas profundezas do oceano,
enquanto estavam meditando, não conseguiram encontrar a morte, eles não entenderam que morreram. Então eles só sentem a presença de pessoas próximas e que estão sem o mantra, eles resolvem pegar e trazer essas pessoas para o fundo do mar, para poder lá no fundo ele poder ficar recitando os mantras. Só que como eles não têm forma, né, tipo, eles morreram, se tornaram esqueleto, etc., só fica o espírito deles. O espírito deles se manifesta numa imagem de uma onda gigante, né, de uns monstros gigantes escuros, que é chamado Umibuzu. Né? O Umibuzu, ele vai, pega esses navios e afunda os navios para levar marinheiros para o fundo do mar. Tanto que havia as lendas que tinha que levar monges dentro dos barcos para recitarem mantras para justamente afastar os Umibuzu, porque se ele ouvisse que tivesse um mantra, então tem um monge, eu não vou atacar. Se querer nem atacar, eu não vou pegar esse navio e trazer aqui para baixo. Isso. Aí, professor, e essa história que você está contando, tem um anime chamado Mononoke, que a história é justamente essa. Os caras vão... É um anime... Na história, né, o personagem principal é um vendedor de remédios e ele vai viajando o Japão e sempre se depara com essas histórias, né? Então, em determinada história, no anime, as pessoas vão fazer uma viagem de barco e eles precisam que um monge fique, né, rezando lá, recitando durante a viagem, porque se ele parar, pode o barco se perder e afundar, né? No final das contas, aparece um Mibozu lá, aparece depois um outro yokai que faz umas perguntas para eles, e depois eles descobrem que tudo aquilo estava acontecendo porque o próprio monge que estava no barco, ele tinha feito algo muito ruim no passado, e ele deixou a maldade presa dentro dele. E essa maldade gerou a manifestação, né, da natureza, que seria aí as ondas, né, a força e tal. Então é um bom exemplo, né? Aí tem um pouco de toque budista, né? Mas bom caminho, sim. Né? Agora, no final das contas, o Umibuzu, ele pode ser tanto o monge que morreu, quanto a própria manifestação da onda. Então ele é meio que o natural, e ao mesmo tempo, além da natureza, ele também é o espírito de alguém que morreu. É quase como se fosse um Yurei, mas ele não chega a ser um Yurei. Então, assim, existem muitas variantes. Você encontrou o Shirimei aí? Bota, por exemplo, a imagem do Shirimei. Bota aí, Kim. Shirimei é tenso, hein? Eu lembro. Tá, e pode aceitar aí. Esse eu também lembro. Isso. O Shirimei, ele é uma manifestação do sobrenatural por si só. O máximo que eu consegui encontrar nele é a manifestação do medo. Mas, tipo, a história que tinha a história é a seguinte: tinha um samurai andando por uma estrada e ele encontrou um corpo próximo de um velho, né, agachado atrás de um arbusto e fazendo gemidos esquisitos, né, tipo de choro. E aí ele vai, né, tentar ajudar o velho. Aí quando ele abre, ele acha esquisito, porque quando ele chega na folhagem, ele vê um homem nu, azul. Né? E aí quando ele pergunta como é que tá esse velho, ele fica incomodado, mas ele vai tentar ajudar. O rosto se vira para ele e o rosto não tem olhos. E aí do ânus dele se abre e aparece um grande olho. E esse olho assusta o samurai e ele sai correndo. Essa é a história, não tem nenhum sermão, não tem nada. É só Quem isso. inventou isso, né, cara? Não, isso é representado muitas vezes. No período Edo, você vê o Matsubasho chegou a fazer, um hakaísta famoso, né? Um Smash Haikai. Ele chegou a fazer várias imagens e recontar a história várias vezes dessa cena, porque era uma coisa curiosa, né? E, tipo, não tem por si só significado nenhum. Tipo, é só isso. É só lenda. Então tem alguns yokais que eles são só manifestação sobrenatural. Eu digo que eles têm essas várias categorias, mas às vezes eles nem cabem nessas categorias todas. Tem yokai de tudo. Tem o yokai que é um gigante que sai de trás das montanhas, que devora vilarejo. Tem o yokai que é a própria tempestade. Tem yokai bruxa, né? Que normalmente as bruxas são relacionadas a donas de bordéis bordéis ilegais que vivem dentro de florestas, né? Que levam mulheres de vilarejos pequenos, né? Ou raptam, ou recebem crianças, né? E dão dinheiro em troca e alimenta os agricultores em volta com sexo, né? Então é uma parada muito disso. Aí a velha, que é dona do lugar, geralmente é relacionada a uma dona de raposas, que é como se as prostitutas assumissem forma de raposa e controlassem para tentar encantar os homens e tirar a força vital deles. Tem umas coisas assim. Tem as bruxas mais, que são as babas, né? Que são as bruxas do modelo russo, que é a bruxa tradicional que a gente conhece, chapéu preto, roupa preta, né? Como você tem no Dragon Ball Uranai Baba, que elas são, no caso, esqueci o nome, a Baba, não sei das quantas, que é a da Chihiro, né? A vilã da Chihiro, que são baseadas na Baba Yaga, né? Que é a bruxa russa.
que são bruxas, né, de floresta, videntes, que lançam maldições, que é a bruxa tradicional que a gente conhece. Isso, Assim, o estúdio Ghibli é muito bom, né, pra usar como exemplo, até, por exemplo, o Totoro, né, ele só acontece, ele só tá ali, não sabe o que que ele é, de onde ele veio, de repente ele some, de repente ele aparece. No próprio filme tem um mas ônibus, né, Totoro, que é um tipo um gato. Totoro talvez o ônibus seja um yokai, mas o Totoro por si só é um kami. Aham. É uma entidade venerada no vilarejo, que é a entidade daquela árvore. Ele e aquelas coisinhas pequenininhas que vem dele são kamis. O ônibus eu não sei dizer o que aquele ônibus é. Ele é só uma criatura que eu não sei se aquilo ali de fato é só uma manifestação sobrenatural, yokai, ou se chega a ser um kami, né, originário do Totoro. Eu sei Eu que ali pensei nisso os porque yokai... justamente ele não tem explicação, ele só aparece e some, depois aparece de novo, né? Mas ele, em teoria, é o ser da árvore. Então, ele é venerado também. Então, ele é mais do que uma manifestação. A árvore manifesta-se na forma do Totoro, vamos dizer assim. Né? Mas, ou então, no caso, tipo, ele e a árvore é uma simbiose, vamos dizer assim. Né? Então, de certa forma, ele é um kami ainda. O que tem de yokai no Totoro, por exemplo, também volta a aparecer no Guia Chihiro, é aquela poeirinha. Tem até um nome para isso, né? Se você procurar depois na internet, você encontra o nome da poeirinha do que o Miyazaki criou. Que é aquela poeirinha viva que tem nas casas. Que a casa Na casa, né? Muito tempo a poeira cria vida. Isso é o yokai. E lá eles colocam como mágica, né? Fala aí, quem você ia falar? Não, eu ia falar desse aí mesmo, da poeirinha lá, que é logo no início do filme, né, que aparece. Que elas ficam até com medo, eu acho, e, tipo, depois não tem nem medo mais, né? Aparece o pai lá das duas garotinhas, fala com elas e tinha uma parada assim que pra gente é sobrenatural, né? As duas garotinhas não tem nem medo mais. Depois tem pra gente ia chamar o padre, né, pra benzer a casa e tal. Não, pois é, aí você vê, tem negócio de exorcismo, né, pra tirar. E pegando rapidinho aqui da cultura pop... encontrei o nome aqui, ó. Só uma coisa. É Tá. Susuatari, o nome da poeirinha, né? É Susuatari ou Makuro Kurosuke. Né? Mas Susuatari já serve. Vê aí, Kim. Pegando rapidinho na cultura pop, a gente já comentou aqui de forma geral, né? Mas eu tava pensando que no Jojo também tem os stands, né? Que são uma manifestação da alma, né? Dos personagens. E sai uma forma ali, como se fosse um espírito, né? Pra gente. E é talvez aí uma coisa que venha do yokai, né? Mas... eu não sei, aquilo ali me parece mais só um... Na verdade, o Jojo eu acho que é uma outra parada, acho que não tem nada a ver com o yokai, não. Acho que o Jojo, na verdade, ele... Quando traz eu esqueci o nome que dá, que tem um nome para esse negócio da pose. Né? Que é assim, você faz uma pose tão forte que você cria um ser dali. Parece muito saído do Shaman King. Shaman King é muito mais dessa vibe. Né? De espírito, yurei, yokai, essas coisas. Mas o Jojo eu acho que é só uma... tem nada a ver com religião, tem mais a ver com anime mesmo. Né? O One Punch Man, por exemplo, ele é uma grande crítica / brincadeira com outros animes. Da ideia de animes com personagens superpoderosos e coisa e tal, ele faz uma piada com isso. Né? Essas aí são as poeirinhas, né, que tem vindo. O Jojo, a posição, ele é como se fosse um exagero, porque se você lembrar, a maioria dos animes tem exagero de o cara ficar assustado, o olho arregala, pula do rosto, de maneira diferente do que um desenho americano, por exemplo, Tom e Jerry faz. Né? Você cria características. A ideia do Jojo é que você faz um negócio tão exagerado que ele se torna um personagem. Então, ali já não tem mais nada em relação a espiritual e religioso. Eles podem ter elementos característicos religiosos dos yokais, dos kami, coisa do tipo. Isso aí pode acontecer. Eu confesso que eu não conheço tantos personagens de Jojo para poder afirmar elementos que caibam a eles. Normalmente tem porque se inspira para formar ideias dentro do Japão, né? E você usa essas características da chamada fábrica de monstros. Né? O Japão tem uma facilidade tão grande de criar monstros que ele cria designs e modelos a partir disso. Né? O Ocidente fica sempre na mesmice. Se a gente não tivesse os monstros ao modelo oriental dos japoneses, a gente provavelmente estaria se baseando sempre em arpia, sempre em minotauro, sempre em coisas do tipo. Os japoneses... Hoje em dia a gente só se baseia em filme da Marvel o tempo inteiro, né? Tipo, mesmo assim, né? Tipo, é mutante, é bicho do pântano. São as lendas urbanas, né, que a gente tem, Monstro do Lago Ness, mas porque não vai muito para longe disso.
O Japão não. O Japão tem um negócio que eu chamo de mitologia criativa, que é um conceito de Jeff Campbell. Eles têm uma mitologia que você tem a capacidade, graças à origem animista, a dar vida a qualquer coisa. Uhum. Qualquer coisa. Você tem uma estante, ela vira um monstro. Tem um quadro, ela vira um monstro. Pode ser uma pintura que se move. Pode ser o próprio quadro que devora pessoas, engole elas para dentro e suga as almas. O próprio China tem a lenda das pinturas que as pessoas eram tão bem feitas que a pessoa que olhava acabava com o espírito preso dentro do quadro. Né? Isso tem um pouco na China também, porque a China tem meio que o shintoísmo dela, né? Tem a religião original chinesa, que tem dragão, essas paradas todas, não é budismo, não é taoísmo, não é confucionismo, é o que a gente chama de Shenxian, né? Que é uma espécie de shintoísmo chinês. É até feio falar isso porque, em teoria, o Shenxian existe antes do próprio shintoísmo, que era o culto aos heróis e imortais chineses, né? Que é isso que significa Shenxian. Shenxianismo ele tem esse modelo, então tem uma coisa muito parecida com relação ao Japão, né? Então essas características de figuras, né? Elas vêm de lá. Então a mitologia criativa, ela que permite os caras terem 700 e cacetado Pokémons. Isso, E aí você pergunta, pô, mas fizeram um Pokémon que é um chaveiro, fizeram um Pokémon que é uma geladeira, fizeram um Pokémon que é um sorvete. Sim, e não tá errado, porque é isso que eles fazem mesmo, o japonês faz isso. Aí que deu outra visão agora, né? Aí bota o Minotauro maior, menor, com chifre, menos chifre. Aí cria o Goblin. Aí tem uma representação do Goblin menor, maior. Então, os caras vão lá e pegam qualquer coisa que eles olham pela frente, olham pela janela e falam, pô, vou transformar aquilo ali no monstro. Entendi. Deu outra visão, mas continua sendo feio, né? O Pokémon sorvete, o Pokémon lixo. Power Ranger, por exemplo, tem uma porção de monstro variado porque ele é baseado, porque Power Ranger é americano, mas ele é baseado na chamada cultura de Super Sentai japonesa. Jiraiya, Ultraman, Lion King. Lion King não, Lion Man. Lion Man, isso aí. Leão. É o Lion Man. Tem vários. E aí, eles tinham monstros. E monstros que eram, tipo... Deixa eu jogar uma imagem aqui pra vocês verem. Tem monstro deles que é assim, tem um monstro que é um telefone. E aí o pessoal hoje fica, porque fizeram um Pokémon ovelha, não tem criatividade. Porque o cara que fala isso, ele não entende muito nem de Pokémon nem de nada, né? Porque... Tipo... Aí a gente falou isso nos vídeos aí anteriores. Porque na questão... Mas você já teve aula comigo, você sabe disso, né? O anime, né? Os animes em geral, eles não entendem esses conceitos porque eles não entendem essa ideia da fábrica de monstros. A fábrica de monstros é que explica por que eles têm a possibilidade de criar essas coisas. Não é falta de criatividade, na verdade isso já é natural. Sempre houveram Pokémons relacionados à natureza, relacionados a bicho, relacionado a coisas assim. Então, por exemplo, você tem o Mimikyu. Mimikyu é um ser sobrenatural que não tem forma, porque ele bota aquela fantasia de Pikachu morto. Que, na verdade é um saco com a cara de Pikachu. Porque ele só quer ter o carinho dos demais. Só que ele morreu sem ser tão adorado como o Pikachu. Ele queria ser como o Pikachu. É macabro esse Pokémon. Forma. De certa forma, é uma representação de uma carência. De certa forma, é uma variante de Pikachu, mas é um Pokémon fantasma. Você tem o Gengar. O Gengar é o quê? O Gengar é só uma fantasma, é só um Yurei. O Haunter já é mais bem trabalhado, o formato design dele, com aquela mãozinha e tal. Né, que no desenho dava mais conceito, inclusive, do que no próprio jogo. Né, que no desenho ele tinha a capacidade com aquela mão de arrancar a alma dos outros. É o que ele fazia com o Ash, logo no que ele aparecia. O Ghastly, por exemplo, ele tem uma origem. Que ele tem duas origens. Uma seria para o conceito mais ocidental, que seria o fogo-fato. Ele é um fogo-fato. Mas esse fogo-fato no Japão tem variantes. Tem vários monstros criados a partir do fogo-fato. Um desses se chama Onibi. Que é a ideia de que a gente tem impurezas dentro do nosso sangue, que a gente tem de fato, que elas viram luzes. E fogo-fato de cemitério vem normalmente de corpo humano, que começa a soltar esses gases. Esses gases para os japoneses era chamado de Onibi. Era uma ideia de que eram os pecados, ou, entre aspas, os vícios escapando do sangue. E aí assumiu esses globos. Né? O Ghastly é uma representação disso, desse fogo-fato, entre aspas, de cemitério. Sim. Então, até essa questão do Oni, que é uma das coisas que a gente não falou. Verdade. O Oni, por exemplo, ele por si só ele origina da China. Na verdade, é da China, da Índia.
né? Porque o termo que você falou, demônio, tem uma ligação com o mal, etc. Mas isso é porque quem chamou de demônio, etc., foram os ocidentais, quando chegaram na época dos jesuítas, que foram dando o nome disso tudo de demônio. O mais próximo seria o Oni, porque o Oni, de certa forma, ele não é uma materialização do mal, porque ele vem do budismo, né? E é engraçado, porque o Oni, lá fora, né, nos outros lugares, geralmente ele é uma criatura do budismo. No Japão, é um dos poucos lugares que você tem ele ligado a uma outra religião, que é o Shinto. No Japão, o Oni pode ser chamado de yokai. Só que ele é um yokai com uma natureza diferente, né? Ele não é uma manifestação sobrenatural. O Oni ele se mistura, às vezes, com trovão, com terremoto, destruição de colheita, que tem a ver com natureza, com sobrenatural. Por isso que ele, às vezes, vira yokai. Mas o Oni, por exemplo, ele origina como materialização dos vícios budistas. Ele é a luxúria, a preguiça, a fome, a raiva, né? Eu acho que a melhor definição dele vem do desenho de Shaman King. E começa a aparecer uns Onis indo atrás do Awa Sakura, né? E aí ele pergunta pro avô por que aquelas criaturas estão vindo. Ele fala, vocês estão vindo porque elas não estão vindo. Elas, na verdade, estão surgindo de você. Dos males, dos pensamentos, das coisas que você tem, é que eles vêm. Se você controlar isso dentro de si, eles vão parar de vir. Tanto que ele passa mais de episódios tentando resolver o problema dos Onis. O Oni, ele vem disso. Tanto que o Oni, ele é uma criatura que não somente vem das pessoas, mas ele vem dos vícios, é a materialização dos vícios. Era, na verdade, uma explicação para o budismo para dizer o que acontecia se uma pessoa tivesse o excesso da preguiça, o excesso da fome, o excesso da coisa. Eram seres que viviam nos mundos infernais, budistas, né? Gelado, quente, etc. Aí você tem a representação no One Piece. Né? O One Piece você tem Impel Down, que é a prisão, e cada um dos níveis é referência a um dos infernos budistas. Né? E aí os Onis, eles são esses meio que guardiões, né, de seres que vivem no inferno. Por isso que eles são mais próximos do demônio, só que eles não são maus, eles são ignorantes. O Emadaio, na sua origem, é um Oni. E é um Kami. E é um Bodhisattva. Porque no budismo, a diferença do budismo para o cristão é que o cristão acha que um demônio não tem como ascender e nunca ser bom. É impossível. Ele é uma materialização da maldade no cristianismo. No budismo, essas criaturas, elas são ignorantes sim, elas vivem, às vezes, sadismo, etc., porque elas não conhecem o ensinamento de Buda. Porque elas são a materialização da ignorância. Sim. E é por isso que o Oni, ele ao mesmo tempo é um yokai sim, mas ele é uma outra coisa também. Né? Porque o Oni, ele pode ser educado. O Oni pode se tornar até um Kami, pode até virar Buda. O caso do Emadaio, você tem o caso do Raijin Fujin, né, que são os Onis que roubaram os raios e os ventos, e depois eles foram punidos, e eles passaram a se tornar Kamis, venerados no Japão. São originalmente yokais / Kami, né, que eles têm veneração em relação a eles porque eles controlam as tempestades e os ventos, o que pode ajudar ou atrapalhar colheitas, viajantes, etc. Verdade. Então, em um outro caso, o Akumai eu já tinha falado, né, que o Akumai da própria impureza, nem todo Akumai é mal. Também tem isso, por isso que eu falo que Aku não é mal. Aku é a mais impureza possível. A mais impureza possível pode causar maldade. Mas tem Akumais que o Mai é de existir, de ser resistente. O Aku é maldade, então ser resistente maldoso seria a tradução. Mas eu chamo, na verdade, de ser resistente de pura impureza. Ou de total impureza, talvez, para não ficar muito paradoxal. Que basicamente o Akuma tem um Akuma, por exemplo, que ele só existe para lamber sangue de menstruação. Ele vai lamber sangue de menstruação. Se deixar absorvente num canto, ou deixar sujo de sangue num canto, ele vai aparecer e vai lamber. É isso, acabou, não tem mais nada. É só pra não deixar o negócio sujo, né? Oi? Pra não deixar a parada suja lá, né? Pra não deixar a parada suja, mas é isso. E ele não é um yokai, ele é um Akuma, ele surge da própria impureza. Ele vem lá dos Onis só pra pegar aquele sangue e voltar pro lugar dele. Então nem todos são. Alguns são Akumais, que a presença deles faz escuridões, que mesmo quando você liga a luz não acende direito, etc. Aí são Akuma. Então tem as coisas assim, que nem necessariamente é maldade. Mas assim, existem essas variantes. E Bakemono é monstro. Bakemono seria tipo o Minotauro. O Minotauro não é um yokai, né? Tipo. Saci Pererê, Caipora, Fogo Fato, essas criaturas assim, que são manifestações da natureza brasileira, por exemplo, seriam encarados como yokais. Agora, seres gregos, né, mitologia grega, sei lá, pegar Jormungand lá da cultura nórdica, né, sei lá, pegar daquelas criaturas da própria mitologia nórdica, por exemplo, já são bakemonos, são monstros.
Entendi. Já não é manifestação de nada em específico, né? Entendi. E, bom, então nós já citamos aí as referências à cultura pop. Eu só vou deixar uma última aqui, que é o anime Mushishi, né? Que não, ele, no anime ele chama de Mushi, não fala yokai, mas claramente são seres ali que podem ajudar ou prejudicar a vida das pessoas, e eles estão sempre batendo na tecla lá no anime. O personagem principal é um caçador de mushis, que o mushi não é mal nem bom, é só a natureza dele que acaba fazendo as coisas que eles fazem. Então, um anime muito bom, galera pode conferir. E indo Você pra tem, nossa... por exemplo, o próprio Pokémon, você tem diversos deles que têm essas relações. Você vê, qual é a diferença de um Pokémon para um Digimon? A base do Digimon é que ele seja relacionado a algo metálico. Tem alguma coisa de ciborgue e tal, que geralmente, nem todos, mas a maioria tem alguma coisa digital mesmo dentro deles, Uhum. né, que dá uma característica. Tanto que tem um colega nosso que fala, né? Ele começa como um bichinho fofo, depois ele cresce e vira um bicho B10, normalmente, que é um animal com as coisas de metal. Aí depois ele cresce e vira um bicho mais poderoso, mais bizarro. E depois ele evolui mais um pouco e vira uma mulher, um cara gostoso, assim, tipo... É isso quase. mesmo. É isso Digimon, mesmo. normalmente. É. Agora, você tem, por exemplo, tem Yokai Watch, que eu acho que é o anime mais yokai dos animes, assim, porque ele tenta compilar os yokai. Ele, basicamente, Yokai Watch surge de Pokémon, né? Que é da mesma lógica. Tanto que o próprio jogo, né? Não sei se você sabe que a origem de Pokémon, na verdade, do criador gostava de caçar insetos, que é uma coisa normal do Japão das crianças, de caçar e colecionar insetos. E aí ele fazia isso, aí ele começou a levar isso para essas criaturas tiradas do conceito Shinto. E aí virou Pokémon. Digimon vem disso. Né? E aí vai vir os vários, né? Tem vários com essas coisas de monstros, de captura de monstros, coleção de monstros. E o Yokai Watch ele só foi o mais descarado de todos, porque ele começa o jogo com um personagem buscando caçar inseto, e aí com o tempo ele começa a caçar espírito, né? Ou yokais. E aí, isso ainda não vi, não. e esses yokais, assim, não, é um desenho muito de criança. Eu tento assistir e eu fico me sentindo mal, assim, eu não consigo. É só pra criança, né? Dá vontade de me jogar da janela, mas assim, é bem pra criança mesmo. Tipo, não é que nem Pokémon, tipo, é muito pra criança. Pokémon já é pra criança. Aquilo ali é pra criança muito, tipo, com menos de 10 anos. É um negócio absurdo. Mas acaba tendo que forçar a ver aquele negócio, porque assim, é bom pra criança, que eles gostam, ou no Brasil não se tornou famoso, porque não chegou a pegar na TV. Mas lá no Japão e nos lugares que se passa na TV, em TV de maior acesso, o Yokai Watch é a nova febre. Ele quase tomou o lugar de Pokémon. Só não tomou porque realmente Pokémon tem muito investimento de marketing, mas apesar da publicidade, o Yokai Watch chegou no nível de ter adesivo também de avião, que nem Pokémon tem. Né? Então, assim, Yokai Watch é muita coisa. E são os yokais mesmo. Tem o Mibuzu, né? Tem uns negócios meio aleatórios, tipo, tem uns gatos, que são os Nekos, né? Você tem um Neko que tem um jetpack e é um mecha, tipo, é um robozinho. Mas quase todos os yokais você consegue encontrar ali representados de alguma maneira. É bem infantil, mas tipo, é uma maneira de encontrar os yokais. Um que tinha muita coisa de yokai, que era muito bom, né? É muito bom até hoje, é no Yasha. E no Yasha. No Yasha ele gira em torno de yokai, né? Não, o Inuyasha é um yokai só, né? Então, tipo, ele gira em torno de yokai, sim. Ele quase não parece nem kami, quase tudo é yokai naquilo ali. E tem muita ligação com o budismo. Essa coisa do shintoísmo e do budismo é muito ligado. O monge Miroki, que tem aquele buraco negro na mão, ele, por exemplo, ele é uma das melhores representações para tentar identificar as características de shintoísmo e budismo. Eu digo que a melhor representação de shintoísmo e budismo está nesse anime, por causa do Miroki e o comparsa dele, que é um Teshu, que faz ilusão com as coisas. Isso. E tem a raposinha também, a menina raposinha, que também faz ilusões e sacaneia o Miroki. Né? Então, esses são, tipo, animes que são bons. E de jogos, né? Você já citou Nioh. Eu não sei como é que é o Nioh 2, mas Nioh 1, pelo menos, é extremamente focado em coisas de yokai, mas eu vou te falar que o jogo de videogame que me marcou com coisa de yokai não foi nenhum desses. Era de 64. De 64? Se chamava Goemon Great Adventure. Ih, nunca vi. O inteiro é só enfrentando yokai. Todos os bichos eram yokais. E depois, quando eu fui estudar yokai, todos os bichos que eu encontrei no Goemon, todos eles tinham. Até o Shirime era um dos inimigos. Caraca, eu tenho que procurar agora. O Shirime que ele ficava andando, aí lançava do olho uns raios assim que machucavam o inimigo.
Aham. Então, tipo, até o Shirime tinha tudo, assim. Eu aconselho, quem tiver condições ainda de retomar um 64, nem que seja por emulador, né? Porque hoje em dia já não tem mais 64 e esse jogo também não é mais produzido. Então, aconselho ver esse Goemon. Tem vários Goemons. Esse específico do 64 Great Adventure é muito bom. Assim, tipo, e até hoje ele envelheceu bem. Tipo, ainda é um jogo de plataforma muito bom. Assim. Show. E, obviamente, Okami. Okami, Só que isso aí. Okami ela vai muito além de yokai, né? E Okami é sobre as lendas japonesas. Então tem yokai, tem os próprios kamis, né? Entidades divinas representadas. Você joga com uma própria divindade divina, que é a própria Materaço, né? Na forma de lobo. Porque a Materaço também é representada como um lobo, porque o nome dela é... Assim, toda é gigante, mas é Okami no Amaterasu no Mikoto. Né? Okami no Amaterasu no Mikoto. Okami é que O é de grande, Kami, né? Ou seja, a grande Kami, Amaterasu. Só que é uma jogada de palavras, porque Okami, sem prolongamento, é lobo. Então, Okami Amaterasu acaba aparecendo que é a loba Amaterasu. E aí, tipo, tem algumas representações de fato de Amaterasu como loba. Então, é mais raro de aparecer no Japão. Geralmente ela vai ser mais representada como um ser budista. Mas o jogo pega essa ideia e faz você jogar com essa loba, né, que é a Materaço. Então é um bom jogo também com bastante coisa. Boa. Valeu. Então, galera, a gente indo aqui para a última pergunta, Kim, eu vou fazer e depois você adiciona aí que é mais ou menos o que você queria falar, né? Beleza. Professor, a gente quer saber se hoje, né, tirando a cultura pop, como é a presença dessa questão do yokai, né, do sobrenatural, natural, lá no Japão, se é uma coisa só no interior, se as pessoas encaram como folclore, tipo a gente encara aqui Saci, se nas capitais ninguém liga, ou se é algo realmente que as pessoas ainda... Se é só uma superstição, se as pessoas realmente veem a presença disso. Fala aí, Kim. Para isso, eu aconselho a leitura das obras do Dylan Foster. Porque o Dylan Foster, ele justamente vai para o interior para tentar compreender essas superstições. Sempre quando você vive no interior, fora do cosmopolita, né, com sons a todo momento, etc., que você vive mais ligado à natureza, sociedades que vão sobreviver de manifestações sobrenaturais dentro das suas lendas, como o caso dos brasileiros, como é o caso até na Europa também, no interior, também tem muitas mitologias internas na área rural. O rural é onde mais tem essa criatividade. Né? Muitos festivais ainda são. Mas você ainda tem santuários, shintois, né, etc., na cidade, que é uma ligação ainda com isso. O que eu posso dizer na cidade você não deixa de ter a ligação com o yokai. O yokai ele continua existindo porque é inserido na cultura japonesa. Você ainda não vai entrar com a sandália Zori dentro de casa, você ainda vai falar para seu filho, não entra com a sandália porque a sandália vai te devorar de noite se você entrar com ela. Não deixa os seus estojos, suas mochilas abertas não, que pode se levantar. Tem outro, o próprio Raijin. A criança não pode dormir com a barriga de fora perto de uma janela, porque senão o Raijin, né, o cachorro dele entrava no umbigo da criança, ele ia acordar lançando raio e cremava a criança. Aí fala, não pode, vai cair um raio em você, tem que tampar o umbigo. Na verdade, era para evitar doenças, né, como tuberculose, essas coisas, algumas que vinham pela barriga exposta, né, da criança perto de janelas. Então, assim, não fique perto de janela porque tem um yokai das sombras que vem e te agarra, né, aquela bruxa que agarra as crianças. Tem vários. Então, assim, até hoje você tem os capas também nos rios. Yokohama mesmo, você tem uma relação grande com várias estátuas de capas espalhadas na cidade de Yokohama, na área dos rios dela. É até curioso, porque são rios poluídos, né? Então, a teoria da capa não era para viver mais ali. Mas, assim, tem ainda, né? Então, ainda é constante. E com o tempo, yokai, essas coisas se tornaram parte do soft power, né? Da influência cultural japonesa. Então, eles são bem presentes. Né? Entendi. E aí, eu acho que o negócio já continua sendo, assim, não tem, obviamente, como eu falo, no final o resumo no interior, obviamente, é muito mais forte os elementos mitológicos, mas isso não impede também na parte mais urbanizada. Há um pouco menos na parte urbanizada que você pode ver, por exemplo, na animação do... aquela que é a Grande Guerra dos Guaxinins, Pompoko. Do Ghibli, né, também. Do Ghibli, que é feito pelo Isao Takahata. Essa obra, por exemplo, ela representa um pouco disso
Tanuki, né, ali sendo representando o Shinto, o Kami, as tradições, sendo substituída pela chegada da modernidade. Então tem um pouco, mas não deixa, tipo, as pessoas na cidade não deixam de ter essas relações, mesmo que sejam só contos, lendas, uma referência ou outra, eles existem. Não necessariamente você fica com medo de andar na rua e descer um Kami na tua frente, um yokai na tua frente. Mas ainda assim há uma relação e às vezes até de respeito. Por exemplo, em rios, ainda podem ter santuários para capas e coisa do tipo, mesmo em cidade grande. Entendi. E aí, quem vai querer adicionar alguma coisa? Eu acho que respondeu, né, praticamente, mas só para colocar então um ponto aqui, mas nas grandes cidades também, tem esses festivais que você mencionou lá no início, tipo assim, um festival que o cara vai lá, assiste os fogos de artifício, toca o sininho, vai no santuário e tudo mais, ou isso também fica mais... Isso aí tem no Japão inteiro. Eu não consigo imaginar por conta dos animes, né? Que sempre é no interior, né? No campo lá que tem essas coisas. Na cidade grande não tem isso. O elemento da espiritualidade sempre está ligado ao interior e ao rural, por estar justamente afastado da correria do dia a dia. Uhum. Mas todos os lugares, Kyoto tem... Porque o festival, na verdade, se chama Matsuri em japonês, né? Então, Matsuri é um negócio que acontece em tudo quanto é canto. Tem alguns mais ligados a bosque, etc., que são mais no interior, mas tem... Tipo, Kyoto para o centro da cidade inteiro, quando vai fazer o Matsuri relacionado à história deles, que retomam vários elementos históricos. A Tóquio, você tem vários Matsuris também relacionados a santuários. Aí, quando é Matsuri, é mais Kami, né? Não é tanto yokai, é mais a questão do Kami. Mas você tem aqueles lugares que tem, por exemplo, o Festival da Colheita, o Festival da Fertilidade, que tem aqueles pênis gigantes passando no Japão. Que aqueles pênis, eles são representações de divindade. É uma divindade relacionada à colheita. Porque, na verdade, o Kami normalmente não tem forma. A maioria dos Kamis não tem forma. O Kami da água, do fogo, do vento, não tem forma. Da fertilidade não tem. Apesar de alguns da fertilidade, que existem vários da fertilidade. O Tsukuyomi, por exemplo, tem forma. Ele próprio, por exemplo, tem a forma humana e uma forma de lua. Mas a fertilidade por si só não tem. Então ele é representado ali na forma de um pênis. Né? Então, você tem um festival do pênis lá do Japão, em vários lugares que são relacionados à questão da fertilidade, que tem a ver com colheita, por isso que tem muito a ver com questão rural. Você tem festivais, por exemplo, que é mais para questão de fortuna, de dinheiro, de recursos, de sorte, como tem eu acho que é Hadaka Matsuri, que é o que os homens ficam nus na rua inteira. Uma coisa até curiosa, porque você normalmente não teria pessoas nuas na rua, mas o cara pode ser completamente nu naquele dia, ele não vai ter problema, não vai ser preso, não vai ser questionado, nem nada. Que é o momento de purificação dos homens ali. Depois, com o tempo, foi feito um das mulheres também, só que, obviamente, a sociedade, mesmo que tivesse certas liberdades para as mulheres, elas não iriam querer fazer aquilo por uma questão de tradição. Então, mais banhos de onsens e coisa do tipo que elas fazem, mas o mais antigo era dos homens, né? E tem vários Matsuris. A coisa está mais voltada para o interior, né, normalmente. Mas você tem toda cidade grande tem, o Kyoto inteira, as montanhas em si, em volta de Kyoto, queimam no final do ano, em formas de ideogramas em saudação aos espíritos que estão partindo daquele ano próximo. Né? Enfim, é isso. Bom. Saquei, beleza. Então é isso, né, galera? Já tivemos aí mais do que uma aula que o professor deu aí pra gente. Obrigado, professor, pela presença. Valeu aí já pela dia do Ghost of Tsushima e também pelo papo de hoje. Foi muito bom, aprendi muito e é sempre bom relembrar, revisitar as aulas, né? E futuramente vou estar aí como seu aluno de novo. Quer falar uma coisa? Já tá, né? Já botei as aulas para você assistir lá, né? Isso. Não, só falar que hoje eu fiquei meio calado, mas fiquei aqui como se fosse uma aula mesmo, né? Fiquei aqui só observando, fiquei na minha, mas tranquilo, foi show. Por isso que eu não quis trazer slide e trazer nada, porque senão acabaria sendo um cara que tem muito de aula. Eu preferi só ficar na conversa mesmo. Beleza. Então valeu, professor, obrigado. Galera, lembrando que eu vou deixar os links aqui para ter contato com o professor na descrição e recomendo que todos façam um curso de História do Japão, como eu fiz, que eu aprendi muito demais, não só em relação ao Japão, em relação à história geral e muitos conceitos que eu jamais tinha imaginado. Então, é isso, galera, e valeu. Valeu, pessoal.